Eu não tô escutando nada. Não me escuto, não. Agora vem, vai. Tudo bem, tá bom, tá bom. É que eu tô sem o retorno do ar pra mim. Vamos lá! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Aí, semana da Olimpíada, começa agora, dia 5, a abertura, a Band vai arrebentar com a Ana Paula Padrão, com o Boechat e com o Álvaro José. A gente vai arrebentar com o Theo José, a gente vai arrebentar com o Edmundo, com o Veloso no Band Esporte, com todo mundo, diga-se de passagem. Já tem o Jogo do Brasil, né? Se eu não estiver errado, contra a China, dia 3. Depois, o dia 4, tem Brasil e África do Sul, direto de Brasília. Já o jogo da seleção brasileira, se eu não estiver errado, é no Rio de Janeiro, no Engenhão, né? Que é dia 3, que o Theo José faz também. A Band, para arrebentar a boca do balão, já estamos todos nós uniformizados, muito bem vestidos, diga-se de passagem. Bradesco Esportes FM 94,1. Você acha quem está mais perto do Ouro Olímpico, Veloso? Primeiro, boa tarde. Tudo bem. Feminino ou masculino? Seleção masculina. Seleção masculina, principalmente a gente acompanhando o amistoso de sábado, a seleção realmente confirmou que tem um elenco forte, um time forte para a conquista do ouro olímpico. E para você, Edmundo, quem está mais perto do ouro? O Vadão ou o Rogério Micali? Rogério Micali, Neto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Principalmente porque Portugal não trouxe Cristiano Ronaldo, a Suécia não trouxe Ibrahimovic e a Argentina não trouxe o Messi. Isso facilita e muito para a conquista do ouro da seleção brasileira. Para você, Dirceu Marchioli, maravilha. Para você, quem está mais próximo do ouro? O Rogério Micali ou o nosso querido Vadão, que está há 2 anos à frente da seleção feminina, que tem a Marta, a Cristiane e mais 11 jogadores que dia 3 o Theo faz o jogo e vai arrebentar no Engenhão. Ou o Rogério Micali, que está 10 dias só treinando, e o Neymar fazendo festa sábado. Parabéns, Neymar. Faz bastante festa pra molecada aí. Eu fiz muita festa, mas não desse jeito, velho. Pelo amor de Deus. Ele é um show business, ele gosta de festa, muita festa. Agora, o Rogério Micali tem um bom elenco, tem um bom time. Aliás, o Brasil tem um excelente ataque, fez um primeiro tempo maravilhoso, por isso que eu acredito que o Brasil vai conquistar o ouro na seleção masculina. E você, Jameli, que é hoje treinador do Mauaense, que por sinal na sua estreia foi 1-1 e já joga no próximo jogo para decidir a classificação já? Estamos no quadrangular final para decidir o acesso para A3. Grande Jameli, tá? A barba bonita, combinando com a camisa. O que você pensa em relação aos Jogos Olímpicos? Quem está mais próximo? E daqui a pouco a gente já vai para o Corinthians, Palmeiras, que por sinal, o Corinthians é líder da competição. 33 pontos, o Santos 32, o Palmeiras 32, aí vem Grêmio, vem Fluminense, vem Atlético Mineiro, vem muitos clubes aí. A gente vai falar muito dos donos da bola até sexta-feira aqui, hein, gente? Para você, quem está mais próximo? Boa tarde, eu acredito que o masculino mais próximo. Apesar do Vadão estar há muito tempo, tá trabalhando com essas meninas aí, mas o Brasil é favorito para chegar, para brigar ali para ouro, prata nas duas seleções. Eu vou falar só uma coisa do futebol feminino. Se passar da primeira fase, eu acredito que o Brasil possa disputar o ouro. Por quê? Porque a primeira fase tem China e Suécia. China e Suécia. É capaz da seleção feminina, se não ganhar o jogo da China, na estreia dia 3, se não ganhar o jogo da China, fique esperto, hein? Para não conseguir nem a classificação na primeira fase, hein? Fica malandro as meninas aí. É o seguinte, vai pro Corinthians e coloca a matéria Cascão. Corintiano é conhecido por ser otimista, fiel, acreditar no time até o apito final do árbitro. Mas é difícil imaginar que algum torcedor poderia prever o que está acontecendo em 2016. Não bastasse o brutal desmanche do elenco, campeão em 2015, o clube sofreu o duro golpe de perder o técnico Tite. Ali a previsão era catastrófica. Chegavam a cogitar o clube como candidato ao rebaixamento. Mas eis que as rodadas passaram, o time se segurou e os adversários, sentindo a pressão que um torneio de pontos corridos impõe, acusaram dificuldade.
Dessa forma, nasceu um novo líder. Está nascendo um novo líder. Um líder pra lá de contestado. Cristóvão Borges, no comando técnico, é constantemente alvo dos insatisfeitos. Ángel Romero é o artilheiro que não agrada nem metade dos torcedores. Poucos atletas são cotados para a primeira convocação do técnico Tite na seleção brasileira. E se analisarmos elenco por elenco, vamos combinar que o do Timão está longe do posto que ele ostenta nesse campeonato brasileiro. Está nascendo um novo líder. Mas quais são os segredos dessa equipe? Será o legado deixado pelo técnico Tite? Será a recuperação da forma física e técnica do goleiro Cássio, que lidera mais uma vez a defesa menos vazada da competição? Ou Bruno Henrique, de criticado a volante que mais desarmou nesse Nacional? Está nascendo um novo líder. E se no começo do campeonato nenhum torcedor, por mais fiel que fosse, cogitava o título, agora ele já pensa duas vezes. E a mística envolvendo o Corinthians começa a ganhar força. Deixaram o Timão gostar do campeonato e sentir o gostinho da liderança. E agora? Está nascendo um novo líder. Vamos lá, então o Palmeiras, que estava líder há um bom tempo, se eu não estiver errado, acho que 8 rodadas como líder da competição, 3 jogos sem vencer, né? Conseguiu só 1 ponto desses 9 pontos, se eu não estiver errado, né? 1 ponto só, né? E que isso é muito ruim para um clube que é candidato ao título, e o Corinthians, que veio aí pedalando, a volta do Cássio, né? Colocou o André para jogar. Por que que não do Palmeiras primeiro, por que que o Corinthians é líder hoje da competição? Porque os times hoje são mais fracos, tecnicamente, né? Porque o campeonato é nivelado tecnicamente por baixo, ou porque o Corinthians realmente vem desempenhando um futebol acima do previsto e acima da expectativa até dos próprios corintianos, diga-se de passagem. É verdade. E está irritantemente líder da competição, que hoje o senhor está perdendo a aposta mais uma vez. Ah, eu fiquei 8 rodadas aí ganhando a aposta, 5 minutos que você está ganhando. Mas se terminou hoje o Mas campeonato, tudo quem bem, ganhou tudo fui eu, bem, ué. Mas ainda tem rodadas ainda. Não, mas a verdade, o que eu disse semana passada sobre o Cristóvão Borges. Cristóvão Borges, agora sim, eu acho que se libertou da sombra do Tite. A partir de agora, principalmente na semana que ele teve, ele fechou o treinamento e a gente já discutia aqui que ele poderia mudar o time, mudou a forma do time jogar, tinha aquela herança do Tite do 4-2-3-1, ele mudou para o 4-4-2, colocou o Romero mais à frente, junto com o André, os 2 meias abertos. Agora não sobrou muita coisa do Tite além do elenco. Agora sim é a cara do Cristóvão Borges, que trabalhou bem esse time, tem mérito sim, nessa ascensão do Corinthians, o Corinthians chegando à liderança com o trabalho e o dedo do treinador, sim. Por tudo que ele fez, principalmente nessa última semana. Eu acho que ele fugiu de vez daquela história da herança. Você acha que o Tite. torcedor vai respeitar mais ele? Com certeza. Ele Quando- estava passando por essa dúvida, o torcedor já vaiando. Verdade. Mas nesse jogo, aí ele mostrou a cara dele. Mudou o Corinthians, botou um time que vinha pressionado, que se defendeu muito bem com as 2 linhas de 4. Que é a bem função do posicionado, Corinthians. E era isso que ele tinha que fazer para esse jogo mesmo. Colocou o Romero, que é um jogador de velocidade, mais à frente, junto com o André, que não vinha jogando bem, talvez por estar muito isolado. O André acabou sendo substituído, tomou o 3º cartão amarelo, entrou o Luciano. Mas, enfim, deu uma cara nova ao Corinthians. Agora Só que sim a depois, cara do quando entrou o Cristóvão. Luciano, o Corinthians teve de 3 ou 4 chances para matar o jogo, para meter um 5-0 no Inter lá no Deve Beira-Rio. jogar agora contra o Atlético Paranaense, porque o André está suspenso. Então agora o Cristóvão finalmente conseguiu dar a cara dele a esse time do Corinthians. Por que você acha, Jameli, você que é treinador, depois o Edmundo, depois o Maravilha, é um time que, de uma certa maneira, é como o Veloso disse outro dia aqui, ele tem razão, cara. É irritantemente o Corinthians, às vezes é tanta marcação e não toma gol, que aí joga por uma bola só. Só que nesse jogo era para ser 5-0 para a equipe do Corinthians com o Internacional no Beira-Rio. 1-0 foi muito pouco.
É para ser uns 4, 5 no Beira-Rio pro Corinthians. E o Elias, que não vinha jogando bem, fez o gol de uma jogada meia desconcertante ali, depois o Giovanni Augusto acertou a jogada. Né? Por que o Corinthians está dessa forma? Por que o Corinthians é líder da competição? E se você acredita, você como treinador do Mauaense hoje, muito boa sorte para você na sua nova função, grande Jamel, que é um cara espetacular, maravilhoso, o que você pensa como treinador da forma do Corinthians jogar e se o Corinthians tem time e elenco para ser campeão brasileiro? Tá bonitinho o Jamel, hein, rapaz? Gostou da barba? Nossa, ficou barbudinho, rapaz, tá mais velho, para mostrar respeito pro jogador. Opa, treinador, né? O quê, rapaz? Não, eu acho que o Corinthians já há alguns anos tem esse plano de jogo, né? De defender bem e não jogar por uma bola, mas a preocupação é em defender primeiro, não tomar gol. Mais uma vez o Corinthians é a melhor defesa, o goleiro menos vazado. E isso num campeonato de pontos corridos é muito importante, porque se você não tomar gol, com a qualidade que os jogadores do meio para frente têm, vai pintar 2, 3, 4 chances de gol para fazer ganhando em casa o gol. como o Corinthians ganha, como o Exatamente, Palmeiras a força ganha. que tem em casa. Então acho que esse é o segredo do Corinthians, da época do Tite. Claro que o Cristóvão agora vai mudar um pouco, vai botar o jeito dele de jogar, mas mesmo assim a ideia é a mesma, defender bem, tá bem fechado lá atrás para deixar o time à vontade para fazer um gol, uma bola parada. Tem muito gol de bola parada, bem trabalhada também o Corinthians. Verdade. Isso também é importante hoje. A verdade, Edmundo, é que o Corinthians, de uma certa maneira, mostrou uma competência assim, e deixar bem claro, hein? A força física do Corinthians no jogo contra o Internacional foi assim, passou por cima do Internacional do Beira-Rio, pelo menos da forma que eu vi o jogo. Você pensa que o Corinthians, com essa marcação, o time menos vazado, o Cássio arrebentando, né? Um time bem postado dentro do campo, o Bruno Henrique chegando, aí você pega o Romero, aí você tem esse time que tem uma torcida incrível jogando na arena. Aonde você acha que esse time pode chegar e por que ele virou líder da competição? A pergunta é mais ou menos igual para o Veloso. Porque o Palmeiras deixou de jogar bem, porque o Atlético conseguiu vencer, o Flamengo conseguiu vencer, o Grêmio empatou o jogo. Empatou o jogo, o Grêmio, com o América. Empatou 0 a 0. com o América, um resultado horrível para o Grêmio. Esse time está dando liga com o Cristóvão, coisa que pouca gente acreditava. O que você pensa sobre isso? Para mim é simples, assim, o Corinthians tem um planejamento de, mesmo se perder jogador, repor esse jogador à altura. Não aconteceu isso, infelizmente, porque os jogadores que vieram, tecnicamente, são inferiores aos que saíram. Então, por isso, criou-se uma desconfiança. Com a saída do Tite, isso aumentou ainda mais. Os 2 tropeços dentro de casa, né, os 2 empates contra o São Paulo e Figueirense, foi isso? Figueirense, né? São Paulo e Figueirense trouxeram a desconfiança no trabalho do Cristóvão, né? E nós discutimos aqui na semana passada que as 2 próximas rodadas, o jogo contra o Inter e contra o Atlético Paranaense, iam mostrar a força desse grupo, a força do elenco. O Corinthians fez a parte dele, foi lá a Porto Alegre, jogou fechadinho, explorou o momento difícil que vive a equipe do Falcão, que tinha que se expor, que está 9 rodadas sem vencer. E aí... 3, né? Oi? O Falcão a 3. Falcão a 3. E aí o Corinthians, no jeito Tite de jogar, ou Cristóvão, né, pragmático, marcando forte, explorando os contra-ataques sem se expor no sistema defensivo, foi lá e fez 1-0. E aí o Inter teve que sair ainda mais e se abriu atrás e acabou dando chance para o Corinthians fazer até 2º, 3º ou 4º gol. Agora, isso também facilitado pelas derrotas, né? 2 derrotas e um empate do Palmeiras, que perdeu, né, ou deixou de ganhar 8 pontos, e aí deixou os times que estavam lá atrás se aproximarem. E deixar Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos passar, Palmeiras que não Tirando fique... o Santos aí, ô Neto, são 3 times de massa. 3 Isso. times de torcida muito forte. Atlético que e quando Flamengo, pega o embalo... o que eles nos segurem, não é? E Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians Pelo amor de são Deus. muito fortes. E aí o Palmeiras tem que ficar esperto. No Twitter ali teve um rapaz que disse assim, respeito o Inter. Alguém faltou com respeito com o Inter aqui? Ah, respeito o líder. Então tá bom. Então desculpa aí, não foi ninguém do Inter. Respeitar o líder na rodada de hoje. Hoje o Corinthians é líder da competição. E se continuar jogando dessa forma, firme, forte, com certeza fica entre os 4.
com certeza fica entre os 4. E o Cristóvão está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo, que pouca gente acreditava. E isso aí é uma coisa que as pessoas podem criticar, as pessoas podem imaginar e podem comentar. Agora, se vai ser campeão ou não, você, Maravilha, sempre disse que o Corinthians era candidato a ganhar o título. Por incrível que pareça, você sempre foi. Você vai criticar alguém do Corinthians? O que você vai falar? Você vai falar só coisa boa? Não, eu vou ter que dar algumas criticadas, evidentemente. Porque a bola que o Luciano joga no Corinthians é uma coisa horrorosa. Ele teve a chance para ter Corinthians é líder, o jogo. você sabe disso. Eu sei né? disso. É líder. Mas tudo é lindo. É o time que. Bonito. Tudo é lindo, é. Bonito. Líder. Isso. É o time que menos vazado do campeonato. Isso. Invicto na arena. E você vai criticar o Luciano. Não só ele, mas o André e o Romero também, que ontem eles não jogaram nada. Por isso que foi só 1-0. Se tivesse um centroavante nato, o Corinthians teria liquidado o jogo. 3-0, 4-0. O Internacional está capengando, está mal das pernas, 9 partidas sem ganhar. Tudo isso a gente já falou, a gente já viu, quebraram o estádio. Mas o Corinthians não pode Mas se apostar. quebrar o estádio, isso é uma falta de... Ridículo. A falta de consideração com o clube internacional, né? Um estádio tão lindo quanto esse, e aí mostra a ignorância. Quando as pessoas mostram ignorância em quebrar o estádio... Mas sempre tem idiota. Não, mas tudo bem, mostra a ignorância do estádio lindo, bonito, que até outro dia o Internacional era favorito para tudo. Porque todo campeonato que entra, o Internacional é favorito para ganhar o brasileiro. Vai completar 33 anos que não ganha o Campeonato Brasileiro. Mas todo ano é o Todo ano é o favorito. E outra coisa, o Palmeiras ganhou lá, agora o Corinthians ganhou lá. Agora, ganhou porque teve postura de time campeão, o Corinthians. O Palmeiras ganhou porque teve postura. O Internacional já não. Se não ficar esperto, briga por rebaixamento. Essa é a verdade. Agora, o Corinthians mesmo sem atacantes, porque o Corinthians não tem um bom atacante, não dá para você colocar Danilo como centroavante. Isso não existe. E esse tal de Guilherme que chegou no Corinthians, que nem entrou no jogo, também não estou entendendo se está tendo alguma briga. Mas tem coisa boa nisso aí ou não? Não, tem uma coisa. Não, porque não é possível. O Corinthians ganhou. Tudo bem, mas ganhou. Mas isso não quer dizer que você ganhou, que você massacrou, que foi demais. Mas você falou agora, se tivesse um bom centroavante, seria mas não tem. Já pensou se tivesse? Mas espera um pouquinho, mas o Corinthians é líder. Mas poderia ser mais líder. Mas o Palmeiras também, como o Edmundo falou. Não, o Palmeiras já saiu, o Gabriel Jesus, morreu o time do Palmeiras. Não, mas o que você está falando tem que ser dos dois lados, igual o Edmundo falou. Se o Palmeiras tivesse conseguido, vamos lá, 2 vitórias e um empate, seriam 7 pontos. Uma vitória. Ou uma vitória só seria líder. É, mas aí faltou o quê? Isso que você está falando é tudo lindo, Então, tudo bonito, mas não tem nada a ver. Eu sei, mas você já imaginou se Gabriel Jesus tivesse com o centroavante do time do Corinthians? Mas ele não está, ele está na seleção. Então, por isso o Palmeiras não ganha mais. Porque o Palmeiras não pode ficar na dependência de Leandro Banana, Leandro Pereira, de Érico, Rafael. Esses caras são os mesmos que estavam com Marcelo Oliveira. Não mudou absolutamente nada. Só mudou o nome do restaurante, a comida é a mesma. Não mudou absolutamente nada. O Veloso discorda disso. Não, né, não é só os mesmos. Depois a gente vai falar do Palmeiras. depois eu queria falar do Corinthians. Então, voltando ao assunto do Corinthians... Se você quiser, por favor, fazer isso, eu te agradeço. Obrigado, Porque tem futebol feminino que o Theo José vai arrebentar dia 3 lá no Engenhão. Né? Me dá aí a Brasil e China, a Marta, a Cristiane, Formiga com a sua 5ª Olimpíada e a Band que vai arrebentar aqui para vocês todos aqui nos Jogos Olímpicos. Vamos lá? Então, como o Corinthians não tem esse 9, porque só tem falso 9 hoje. Hoje é o cara que joga... É pela beirada, é pelo canto, ele faz o vai e vem, depois ele volta. Centroavante, e o Luca? Rufaram os tamanhos. Pelo amor, eu até pensei que o Luca... Maravilha, tem falso 9, tem falso líder ou não? Tem o quê? Falso líder? Tem também, tá cheio disso. O que tem de falso líder é o que mais tem. Eu também acho. Aquele cara que você vai falar com ele, só tem monólogo. Porque ele tem medo que você faça um diálogo. Porque como você é mais esperto aqui do que ele... Então, esse falso líder não quer que você fale. Então, o Corinthians que está hoje... Falando em monólogo, falando do campeonato, falando em monólogo, continua com o seu monólogo. Aí nós temos aí a presença do Rildo. Não é centroavante para o time do Corinthians. O que tem de bom do Corinthians, então? Por favor, porque Raça, ele é líder da competição, Tem não é possível. raça, o time tem muita raça. Sempre teve, desde o time ele tem muita vontade. Então, o Corinthians é o falso líder, isso que você quer dizer? O falso líder. Para mim, ele é um falso líder. Ele não vai aguentar esse rojão, porque, querido, raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. É muito difícil. Pode cair, sabe? Existe aquele estilo... Então, repete de novo. O Dirceu Marchioli Benedito Maravilha, de Marília, está dizendo que você, Corinthians, é um falso líder nesse Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque os outros são tão ruins
que o Corinthians, mesmo não jogando tudo que tem que jogar, tá indo. Aí você vai me perguntar, e o Não, eu Cristóvão não te Borges? perguntei Mas nada. se os outros são ruins, quem vai ultrapassar ele? Então, isso prova que tá ruim a coisa. Isso tá ruim. Concorda? Concordo com o gênero, número e Se os grau. outros são ruins, E responde pro Edmundo. vai ultrapassar. Como que vai ultrapassar o Corinthians? Ele é o melhor dos ruins. Grande Edmundo. Edmundo foi bem, você foi brilhante. Agora, você veja bem, o Palmeiras já perdeu o Não, seu nós não potencial, estamos o time falando do parou. Palmeiras, falando do Corinthians, Eu Maravilha. sei, mas é que os outros são tão ruins. Quem? O Flamengo tá ruim? O Flamengo deu que uma deu uma melhorada. Eu sempre recuperação. falei que o Flamengo é sério candidato ao título. Atlético penso- Mineiro, sempre falo isso. Tá. Que são times de chegada. Do Corinthians, você quer Eu falar penso mais um? diferente, assim, ó. O Corinthians é o time mais regular. O Palmeiras teve uma ascensão. Talvez não seja o melhor ganhou time. 10 jogos seguidos, sei lá, foi lá para a liderança. O Flamengo e o Atlético Mineiro, por exemplo, começaram muito mal. E agora estão se recuperando, estão Mas tem elenco crescendo. bom. Tem elenco bom. Sim, então não são ruins. O Corinthians é o mais equilibrado, consegue ganhar fora. Talvez isso que a gente tenha falado aqui, nós como ex-jogadores e como comentaristas, falou assim, ó, o Corinthians repôs, mas não repôs a altura daqueles que saíram. Mas o orgânico, o jeito de jogar é o É o mesmo. mesmo. Mas a Piorou qualidade- tecnicamente. Isso. Porque você não pode comparar Jadson. Giovanni Augusto com Jadson. Até porque se o Corinthians... Concorda? Não, sem Não, isso dúvida. não dá. Se o A Corinthians zaga tivesse também. mantido o mesmo time, estaria com 10 pontos na frente de todos os times, então. Estaria mesmo. Certo? Estaria. Não é verdade? Isso, estaria. Se ficar Renato Augusto, Jadson, Gil, Felipe, Wagner Love. Love, quem mais? Felipe Gil, você falou. O Corinthians estaria Fábio com Santos, 10 pontos tá. na frente. Só que mesmo assim, Ralf, que você disse que o Williams era melhor que o Ralf, Foi uma o falha da minha Corinthians é líder da competição. Eu falei aqui de planejamento e eu respeito muito quem está no dia a dia, quem observa. Por exemplo, o Fábio Santos saiu, era um excelente lateral esquerdo. Foi pro México. O Wendel entrou lá no lugar dele e ninguém nem sente falta. Bom de bola. E isso aconteceu em outras posições. Só não aconteceu no ataque. O ataque é que ainda o Corinthians não conseguiu substituir à altura os jogadores que saíram. Mas já faz 2 anos. Não, né? peraí, Maravilha. Não, 2 anos não. 2 anos. Para 6 Brasileiro, meses. Brasileiro, 7 6 meses. O ano passado. Maravilha, faça favor. Wagner Love ano foi passado. vice-artilheiro Não, ano não, mas o ano 7 passado meses. o Corinthians foi campeão. O Wagner Love. Mas fez 14 Mas gols. todo mundo orou a noite inteira, né? Não, isso é você que acha Cheirou, isso. que Desculpa, isso. Maravilha, mas você Foi pode dar o vice-artilheiro do seu campeonato. comentário, você pode falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Ele fez 14 gols da competição, que por sinal... Sem bater pênalti. Sem bater pênaltis. Se batesse os pênaltis, ele é artilheiro do Ele é campeonato. artilheiro do campeonato. E outra coisa, o Corinthians foi campeão, aonde o Tite falou, onde o Jamel está sentado, que ia ser campeão em 2016, que é esse ano que ele foi para a seleção brasileira e o Cristóvão Borges foi a 5ª opção para ser o treinador e está dando resultado. Aí são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O que você pensa desse time do Corinthians e por que é assim, você que é treinador do Mauaense? Não, Neto, eu acho que o Edmundo ele matou a pau, cara. O Corinthians tem um planejamento e mudou pouca coisa. Você vê que tem a parte da seleção também. O Santos perdeu 3 jogadores para a seleção. O Palmeiras perdeu o líder no gol, que é o Prats, e perdeu o líder técnico no campo também, que é o Gabriel. Então, o Corinthians não teve essa diferença de ter que remontar o time no meio da competição. Ele teve que remontar o time com a saída do Tite, com a saída dos jogadores, mas no começo do campeonato. Então é um time equilibrado. E eu acho que o fator casa influencia muito também. Acho que o fator da Arena foram 2 empates que ninguém estava esperando que acontecesse contra o São Paulo e contra o Figueirense, mas o Corinthians jogando na Arena é muito forte. Acontece a mesma coisa com o Santos, acontece a mesma coisa com o Atlético Mineiro, que é um fator que vai jogar contra o Flamengo, que não tem uma casa. Esses times aí de massa têm casa, o Corinthians vai continuar lutando, o Atlético vai continuar lutando, o Palmeiras, e o Flamengo sai atrás nessa briga aí. Tem uma coisa, se a gente for analisar friamente, você vê, ó, o Palmeiras passou por essa situação nesses últimos jogos, certo? Passou. O Flamengo passou também. O Atlético até outro dia eu não colocava ele entre os 4. Já está com 29 ou 30 pontos, se eu não Mas tiver tem um errado. bom elenco. Tem um bom elenco. Não, mas eu estou falando das circunstâncias do Campeonato Brasileiro. Não é nem a discussão do elenco, quem é melhor, quem é pior. Se fosse para ver quem é o melhor, é o Santos, na minha opinião. De elenco, assim, de time, não de elenco. Talvez de elenco seja o São Paulo, que não consegue ganhar o Chapecoense aqui com um recorde de público. Agora, o Corinthians, de uma certa maneira, ele vai indo devagarzinho, tranquilo, sossegado. Só que todas as outras equipes passaram por esse problema também. Bom, o Fluminense passou, a Ponte Preta vem passando, bom, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro está no rebaixamento, o Palmeiras perdeu 3 jogos. Olha só, o Santos
O Dorival Júnior no Baita Amigos estava reclamando tecnicamente que se vende muitos jogadores e é difícil. Olha aí, quem que foi para a seleção brasileira do Santos? Thiago Maia, Zeca Gabigol. E Gabriel. Dá uma olhada no Santos. O Santos está é vice-líder da competição. Então, pera um pouco. Alguma coisa boa o Santos fez? É óbvio que sim. Todas as equipes passaram por isso, ou não? E esse último jogo ainda não contou com o Lucas Lima. Né? Isso, olha só. Então, o Dorival tem conseguido manter um aproveitamento bom. Agora, é aquela fase de oscilação do Palmeiras. Toda equipe vai oscilar nesse campeonato. É um campeonato longo, campeonato de regularidade. E eu acho que esse é o diferencial do Corinthians nesse momento, realmente. Tem oscilado pouco, é um time muito competitivo. Eu acho que a força do Corinthians é essa. É um time realmente muito competitivo. Quando joga fora, eu acho que até o Cristóvão entendeu o momento do Corinthians, fechou mais a equipe e jogou pelo resultado. Conseguiu o gol naquela jogada de lateral, que a maioria dos clubes vem fazendo hoje, mas o gol saiu dessa forma. E aí o Corinthians, que tem essa característica de se fechar e tomar poucos gols, mais uma vez levou a vantagem, ganhando mais um jogo de 1-0. Então você que é twitteiro aí, @os donos da bola, mande o seu Twitter, por que o Corinthians é líder? É porque é um falso líder, como disse o Dirceu Marchioli, Benedito Maravilha. É líder porque a gente tem que dar moral para os jogadores. Porque não é possível a gente não dar moral para o Cristóvão, não dar moral para o Cássio, não dar moral para o Fagner, não dar moral para o Wendel, não dar moral para os zagueiros, não dar moral para o Bruno Henrique, não dar moral... Mesmo os jogadores... Me desculpa, gente. Mesmo a gente achando que o Corinthians não tem um forte ataque, mas o Corinthians é líder. A gente precisa valorizar isso de uma maneira positiva. Por quê? Porque até outro dia, e também acredito isso no meu pensamento como comentarista, e estou como apresentador, que o Palmeiras tem o melhor elenco. Só que quem é líder hoje é o Corinthians, Maravilha. Olha, Neto, esse detalhe de dar moral, incentivar, eu acho isso muito legal. Você fala, você é um cara legal. Mas de você ser legal a ser bom é outra coisa. Não então ninguém presta para você, mano? Não é isso. Moral é uma coisa, jogar futebol é outra coisa, entendeu? Se não existe aquela famosa, como diria no interior, a farra do bode. Farra de bode é uma coisa que todo mundo faz lá, porque bode fica lá, aqui é muito berro, cheio de cabrita, mas a ação é mínima, entendeu? Isso é chamado de farra de bode. Então, farra de bode, o bode berra, tem 10 cabritas, aí o pessoal berra a cabrita e o bode nada. Então, não dá pra gente falar aqui. Você quer dizer, então, que o Corinthians hoje é uma farra de bode que só tem cabrita e que os caras não vão chegar? Nada de cabrita. Não, você tá farra de bode. Mas você tá fazendo... O bode é o seguinte... Você tá fazendo uma colocação em relação a isso. Não, que o Corinthians só é bode e que vai gritar, berrar e não vai ganhar nada, é isso? É bem fácil de entender. O bode... Existe o bode. Aí você põe o bode lá no esquerdo. Mas por que? O que isso tem a ver da moral com os jogadores do Corinthians? Se fala demais. Não, está se falando demais. Do quê? Que o Corinthians... Mas ninguém falou do Corinthians até agora. Vocês só falando do Palmeiras, que era o líder da competição. Porque o Corinthians... E do bode? Corinthians é ali. Porque o bode é farra de bode. Farra de bode que o bode só berra, cheio de cabrito, não faz nada. O bode, eu faço parte de um clube de motociclista que chama Bode do Asfalto. Os bodes, às vezes, dão no couro também, hein? Mas esse é outro tipo de bode. O seu bode já... Esse bode seu já é diferente. Os motoqueiros, os cavernas, com esse monte aí. Isso aí já é mais ação. E o que tem a ver isso com o Corinthians? Então, está se falando demais do Corinthians. Mas muito pelo contrário, nós colocamos aqui, o Veloso disse, e eu também, que o Corinthians teria dificuldade para chegar. Nós só estamos falando hoje porque o Corinthians se tornou líder, sem as pessoas achavam que isso ia acontecer. E eles têm razão, porque se você colocar para o torcedor do Corinthians, pedir para ele mandar recado, ele acha que o Guilherme é craque, mas nós não estamos falando disso. Ué, mas ele é torcedor, ele paga ingresso, mas nós não estamos falando disso. Mas eu quero falar disso. Mas só que nós estamos falando do líder da competição. O Corinthians é líder, então a gente tem que falar do líder. Se o Guilherme está jogando mal, se o fulano está jogando mal, isso não interessa para o torcedor. Interessa, Neto. Interessa que quando eu estou nas padarias, nos bares, o cara fala, maravilha, esse Guilherme é uma tiriça, esse Giovani tem sono, esse Luca não joga nada, esse Romero, alegria nas pernas, mas tristeza nos olhos do torcedor. Porque se o corintiano tivesse realmente um ataque mais eficiente... E por que ele é líder, então? Porque tem muito time ruim. Ah, é? Por isso que ele foi ganhando, foi ganhando. E por que você falou, então, que o Palmeiras era bom, que você falou agora... Não falei nada que o Palmeiras é bom.
Ah, você não falou? Não falei nada, o Palmeiras é super bom. Palmeiras é gênio. Veloso, me ajuda, por favor. Não, por favor. É que o Veloso é diferente do que eu falo e que o Veloso fala. Quando eu falo aqui, aí até parece que eu sou Você falou que o Flamengo estava crescendo e agora o Flamengo é ruim mas também. o Flamengo está melhorando. Mas também não é Mas se o Flamengo está melhorando, o Corinthians é líder, o Corinthians está fazendo um o quê? ruim, outro ruim, um menos ruim, um mais ruim, um menos ruim, um mais ruim, jogador menos ruim. Não tem um bom elenco hoje no futebol brasileiro. Então o Palmeiras, o que o Palmeiras era? O mesmo time quase do ano passado. O que Não, a gente mudou tá falando no do Palmeiras? Corinthians. Não, então, aí fala, não, o Palmeiras, olha, tem um cara, o Palmeiras agora, ó, tá voando. Palmeiras, Palmeiras, E agora, onde está indo esse avião? Não, você falou, tá caindo. você falou sexta-feira ou quinta, não foi, Veloso? Se eu estiver errado... o Palmeiras era líder, que o Palmeiras que era mudou. líder, que tem um bom time, que era um bom elenco, e agora você está falando isso. Quinta-feira. Tô falando que está nivelado por igual, Neto. O Corinthians não tem um super time. Não, mas eu tô falando do Palmeiras agora. também não tem esse super time. Mas você falou que tinha Não, nunca aqui. falei, não. Eu não posso falar que Leandro Banana é bom jogador, cara. Não posso falar. Leandro Pereira. Falar de Rafael Marques, cara. O que é isso? Vou falar que esses caras são bons? Veloso, dá pra você me Santos ajudar ou não? Ó, mas Thiago quinta-feira Martins é ele gênio. falou, tá? Não, Todo não mundo viu, tem tá em isso. O que eu casa. falo, eu não mudo de Quinta-feira ele ideia. falou. Não, O não. que ele falou quinta-feira? O Palmeiras era líder. Eu ainda Falei que não inclusive, ganharia questionei, no Botafogo. porque ele calma. falava que o Palmeiras era um time de Série B. Eu falei, era o mesmo time que era o ano passado, mudaram dois jogadores. O Tietê e o Roger Guedes. E era o time que estava liderando o campeonato. E é claro Com que- merecimento. Com merecimento. Agora, cada semana muda tudo. Eu, quinta-feira, disse aqui claramente que o Palmeiras não ganharia o jogo do Botafogo. Mas você disse que o Williams era melhor que o Não Ralf. esquece, William. Isso aí é bananeira que já deu caixa. Agora eu Ah, quero- quer dizer, então, tudo que você fala de... Quando você erra, esquece. Não, mas eu erro muito pouco, Neto. É? Eu erro muito pouco. Porque cada dia que ele vê aqui, ele mas vai É que a cada dia que você vai aqui... Então, peraí, então nós vamos falar agora, para o torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, uma coisa tem que ficar clara. Existem jogadores de Série B, aquele que está no comecinho, pode ser alguma coisa, mas não adianta você pegar e contratar só de Série B e você ter jogador de Série A, porque tem coisa que eu não consigo entender no futebol. Nem vou falar mais a história de Barrios, entendeu? Que está lá no Palmeiras, não sei se é big. Não, a gente já vai falar Não, mas do eu- Palmeiras daqui a pouco. A gente eu tem não que falar jogo. quem que é o líder da competição. O líder da competição é o Corinthians e você, É um corintiano, falso sabe. líder. Não se iluda com esse ataque do Corinthians. Esse ataque do Corinthians é um ataque de riso, é um ataque fraco, é um ataque que não vai resolver a vida do Corinthians. E me cobre se eu estiver errado, hein? Mas é líder, né? Mas é líder. Falso líder. Falso líder. É um Ó, bode que você Os tá melhores quer dizer. ataques do campeonato. Palmeiras com Palmeiras- 32, Santos com 32. Atlético Mineiro com 28, Corinthians com 27. E a melhor defesa quem é? Corinthians. Quem que é o líder da competição? Corinthians. Quem que é o melhor mandante? Corinthians. Ah, desculpa aí. Garotinho, pega essa. Somente o grupo Itororó do Sidney Faori de Galha. Um beijo pra Galha, um beijo pra todo mundo de Galha, pro seu Silvio lá de Galha, que é o pai do Sidney, pra Gisele. O grupo Itororó, que está há mais de 50 anos no mercado, poderia oferecer super ofertas como essas pra vocês. Agora, garotinho, troca de óleo a partir de R$60. É isso mesmo, troca de óleo a partir de R$60. Troca de pneus a partir de 6 vezes de R$27,95. O Sidney Faori resolveu continuar com a promoção devido ao grande sucesso do ano passado aqui no Grupo Bandeirantes. Que, por sinal, o Grupo Bandeirantes não tem para ninguém. É a melhor de todas. E o Grupo Bandeirantes é o Grupo Bandeirantes. E só você somar os 4 números da placa do seu carro, do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão, e você vai ver o desconto que você terá nos serviços realizados no grande Grupo Itororó, que está há 50 anos no mercado. O desconto só não vale para óleo e pneus. Por exemplo, se a placa do seu veículo tiver os números 9899, você soma esses 4 números, que vai dar 35. E não é R$35 não, vai ser 35%. Show de bola, Sidney Fraoli. Aí, rapaziada, fazendo a sua revisão no Grupo Itororó, você ainda lava o seu carro de graça. Quer qualidade, segurança, preços baixos, conte com o Grupo Itororó. Não tem lugar no mundo que vende pneus mais baratos que o Grupo Itororó. Então ligue agora e agende a sua visita. 0800 19 43 21, 0800 19 43 21 ou pelo WhatsApp. Você que está aí na Bradesco Esportes FM 94,1. Aí, ó, liga agora aí. 011 94 558 0518. 94-558-0518 ou no site www.itororó.com.br. Não tem
nenhuma empresa desse país que vende pneus mais barato do que o Grupo Itororó, meu irmão. 50 anos e um abraço para o Sidney Faioli e para a cidade de Galha, que, diga-se de passagem, uma baita de uma cidade. Quem que é o líder da competição, Maravilha? O líder da competição... Não, só te perguntei hoje isso. é o time do Tá Corinthians. bom. O que a gente vai passar agora, hein? Matéria do Palmeiras pro Benedito, pro Edmundo, pro Jameli, que é treinador. Você joga com quem agora, Jameli, o Mauaense? Nós jogamos com o Diadema, sábado, às 3 horas. Lá em Diadema? Não, lá no campo do Grêmio Mauá. Que sorte, hein? E aí, qual é o resultado para ir para... Faltam 4 jogos, a gente tem que... 2 vitórias e um empate, eu acho que a gente consegue classificar. Você tá dentro. Consegue, né, nesse quadrangular, ficar em primeiro ou segundo. Que bom. Parabéns ao Grupo Mauaense aí, parabéns ao time de Mauá. A camisa é azul, mas eu vou mostrar, amanhã eu mostro a camisa do time do Mauaense, que vem sendo dirigido pelo Jameli. O primeiro jogo já empatou 1-1. Vamos falar do Palmeiras agora com o Veloso, com o Edmundo, com o Jameli, com o Benedito, que tudo para ele tá ruim. Tudo para ele tá ruim. Não tem nenhum jogador bom, não tem... Quem que é bom nesse Brasil? Fala um bom, que tá jogando um só. Um bom. Gabriel Jesus, Vou te ter que ajudar, pensar. O Gabriel Jesus, bom, Te ajudei, hein? ótimo. Mas você falou que ele... Karma, não, você... É mentira, Veloso? Eu não sei de onde que eles tiram essas falou, histórias que sim. eu falei. Não, se eu, Tá tudo gravado, Maravilha. se eu tiver mentindo, você pode tira, falar, você Veloso. Começar a gravar aí, Eu, vou mostrar. eu falei assim, Esperar, né? E pensar no Palmeiras. Volto para casa agora. Graças a Deus tem esse clube que me acolheu muito bem, meus companheiros, a torcida. E a recuperação a gente não sabe ainda, né? Mas provavelmente vai ser uma recuperação um pouco longa. Para encerrar a semana, o Verdão foi ao Rio de Janeiro e levou uma trauletada do Botafogo, equipe até então na zona do rebaixamento. 3-1. Pela primeira vez nesse campeonato, o Alviverde perdeu 2 seguidas e após 9 rodadas na liderança, perdeu o posto e caiu para 3º lugar. Alerta vermelho ligado. A gente tem que procurar recuperar o mais rápido possível isso. Aproveitar bem essa semana, até quarta-feira, quinta-feira, no jogo contra a Chapecoense, a gente vencer fora e recuperar esses pontos que nós perdemos. O que estaria acontecendo com o Verdão? A falta de seu principal artilheiro, Gabriel Jesus, está pesando? É a ausência do seu principal líder, Fernando Praz? Jogadores insatisfeitos pela falta de oportunidades, como Barrios e Alione, entre outros, estariam afetando o clima e o rendimento da equipe em campo? Afinal de contas, a torcida palmeirense quer saber o que está acontecendo e como reverter essa situação, seu Cuca. Logo agora que o torcedor alviverde estava se acostumando a ser líder, pô. Então vamos lá, começando com você que é especialista em gol. Na sexta-feira eu disse aqui, olha, se um goleiro de 38 anos, com a experiência que tem, pela bola que vem, e ídolo do Palmeiras que é, não como o Edmundo é e como você, porque pro Fernando Praz ser ídolo como o Edmundo e você, ele tem que comer muito arroz com feijão. Só uma opinião minha, pessoal, né? Mas é ídolo e bom goleiro que ele é no Palmeiras. O cara tá com um ombro que ele operou, aí depois o cotovelo, aí ele vai para Goiânia, certo? Aí no aquecimento ele levanta o braço, ele arrebenta o cotovelo. Peraí, ninguém viu isso? Ninguém percebeu isso? Na fisiologia, numa ressonância? Não, a fratura não foi no aquecimento. Pô, pera um pouco, pô. A fratura foi no treino. Então, pera um pouquinho, alguém não tá contando a verdade direito. Porque o que eu li foi o seguinte, a hora que ele tava aquecendo, esticou o braço, ele machucou. Pô, peraí, ninguém quebra o braço. Eu não sou médico. Você também não, né, Jamel? Não. Você também não, Sérgio Edmundo, você também não. Não. Você quebra o braço? Peraí, velho. Ninguém, ainda mais um jogador forte, que treina, que não bebe, que não fuma, que não vai pra noite. Que ele falou tudo isso aí no terceiro tempo. Não bebo, não fumo, não vou pra noite. Eu bebia, fumava e ia pra noite. E fazia gol pra caramba. E não tenho medo de falar isso, não tenho vergonha de falar isso. Agora, ele machucou antes, meu irmão. Ô, claro. Me desculpa. Ou não, Veloso. Vamos lá, você que é especialista. Eu tenho essa mesma ideia. Não que é isso, cara? Que essa informação que o Praz estava com uma contusão séria, a CBF não sabia, né? O Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, não sabia que o Praz iria ser cortado.
Só não entendo porque esperou o primeiro jogo, passar o primeiro jogo, para falar da situação do Praz, porque esse assunto é um assunto que teria que ser resolvido o mais rápido possível. Teve a contusão, constatou a gravidade, corta e chama outro goleiro. Não dá para você ficar protelando há 3 dias de uma estreia na Olimpíada. Então, mas lembra quando eu falei para você aqui, você falou, ó, goleiro que ainda não vestiu a camisa da seleção brasileira, mesmo sendo experiente, ele tem que jogar, mesmo com dorzinha. A gente por isso não... que eu achei que ele ia jogar no sábado. Mas a gente não tem dor até hoje? A gente tem dor até hoje, quem jogou bola. Futebol, eu me atrevo a dizer que nos meus 19 anos de carreira profissional... Nunca ficou um dia sem dor? Eu acho que eu nunca fiquei um dia sem dor. 100%. Até porque o futebol traz microlesões diárias no treinamento. Isso. Né? Então você está Ainda mais sempre pra goleiro, né? com dor. Agora, é nítido, é claro, que essa dor ele sentiu lá na Granja. Isso. Porque lá na Granja ele já tinha sido poupado, já era a dúvida para a estreia. Isso. Enfim, aí esperaram levar para Goiânia e aí contar essa história da carochinha de que ele esticando o braço, quebrou o braço. Quebrou o cotovelo, é mentira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu tenho um goleiro como o Fernando Praz, Veloso, Jamel, Edmundo e Maravilha, por favor, você que termina o seu raciocínio, Jamel. Pô, eu tenho um goleiro como esse. Ele já operou o cotovelo, certo? Já. E foi no mesmo cotovelo, Mesmo certo? cotovelo. O que eu faço com ele? Eu vou pro Rio de Janeiro, lá Barra da Tijuca, que você mora, certo, Edmundo? Eu vou numa clínica e faço uma ressonância nele na hora, meu irmão. Claro. Ó, coloca o braço lá, blá, 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 sabe aquelas máquinas que eu tenho que tomar remédio. Eu não medo? Eu tenho medo. Mas o anestesista vai, deixa eu lá e aí eu faço a ressonância. Pô, ninguém viu, Não viram. sabendo até que ele já tinha feito uma cirurgia e aí vem falar que ele machucou esticando o braço no aquecimento, Neto, que ele nem ia jogar. O processo é todo errado, né? Primeiro que você tem jogadores substitutos que não foram chamados. Então, para que você tem a lista dos 35, quando você tem uma lesão, você chama outro de fora dessa lista? Primeiro que ele se machucou em Teresópolis. Já sabia que ele tinha um problema no cotovelo e a lesão foi lá. E aí você tem, talvez por isso, para chamar um outro goleiro, mas aí está errado de ter uma pré-lista de 35, então. Aí tentou Diego Alves, que está em pré-temporada. Não dava para chamar. Pô, chama o Cássio, e tinha né? urgência. Tinha o Cássio. Pelo amor de Se Deus. você tem o Fernando Praz, de 38 anos, aí você abre também até a possibilidade de trazer o Fábio, que também é um goleiro de 36, Mas experiente. leva hoje, quem merece é o Cássio. Hoje é o Me Cássio. Desculpa. Mas o problema aí já não é mais a idade, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem um leque de opções aí que não seria o Weverton a primeira. Você tem o Cássio, você tem o Fábio, você tem o Vanderlei dos Santos, você tem o Marcelo Groi, quer dizer, você tem uma infinidade de goleiros. O Vitor, você tem uma infinidade de goleiros que estão na frente do Weverton. E o que vai atrapalhar ele do Palmeiras? O Fernando Praz, ele está fora da temporada, né? Ele vai fazer a cirurgia, depois terá Ele que tá ser fora da reavaliado. temporada? Esse ano aqui não joga mais. Só ano que vem. Que Só ano isso? que vem, tá Ele fora. tem 38 anos, vai para 39, e aí, Veloso? Esse é o problema. Eu acho que, de imediato, o que fica difícil é a gente pensar que ele vai ter uma nova... Isso que é ruim para ele e para a carreira, né? Foi a primeira convocação, seria a estreia dele como goleiro da seleção. E essa lesão, às vésperas dessa estreia, vai fazer com que ele se afaste muito tempo. E é difícil ele ter uma nova oportunidade. Nunca mais. Na minha opinião, era fechar com chave de ouro, ganhando a medalha de ouro aqui no Brasil. Fechar A carreira dele. a carreira dele na seleção. Na seleção, Acho e que no depois Palmeiras, ele não vai ter mais nenhuma chance. Até porque, para 2018, ele vai ter 40 anos e dificilmente o Brasil, com a quantidade de bons goleiros, levar um goleiro de 40 anos para disputar uma Copa do Mundo. O que você pensa do Palmeiras, que é 3 jogos não vence, deixou de ganhar dentro de casa, perdeu o Gabriel Jesus, que perdeu no sentido da seleção brasileira, que está disputando a seleção olímpica. O que está acontecendo com o Palmeiras? Por que o Palmeiras perdeu essa liderança? O que você enxerga em relação a isso? É um acontecimento que dá para respirar e ao mesmo tempo... O que você pensa, Edmundo? É natural, tá apenas um ponto do Corinthians. É que perde a liderança para o arqui-inimigo, né, para o rival, o Corinthians, e em função de ter tido 3 resultados ruins, né, na sequência. E o pior, né, perder para um time que estava na zona de rebaixamento, que é o caso do Botafogo, e perder, em consequência disso, perder a liderança. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é nivelado. As pessoas acham que é por baixo, outras acham que não, mas é nivelado, essa é a grande verdade. E um time oscila mesmo, tem 1, 2 bons resultados, depois tem 1, 2, 3 resultados ruins, sobe, desce na tabela, isso é natural. O
Palmeiras já na quinta-feira tem o jogo em casa, possibilidade de, com uma vitória, fora de casa com Chapecoense, é verdade, desculpa. Já aí um jogo mais difícil do que esse aí, teoricamente, né? Porque a Chapecoense jogando em casa, ela é muito forte. Agora, tem uma nova oportunidade de voltar a liderar. A competição, essa competição, o Campeonato Brasileiro, tem 38 rodadas. Estamos apenas na 17ª. Faltam 21. Não tem nada decidido ainda, é natural os times oscilarem. Não pode se acostumar com essa oscilação. Tem que retomar o quanto antes o caminho das vitórias. Então, só que coincidiu também, Jameli, com a saída do Fernando Praz e o Gabriel Jesus, um artilheiro e o outro goleiro, o capitão do time. Sendo que em 9 pontos só ganhou um. Um time que é líder, se ele consegue pelo menos uma vitória, ele mantém uma gordura. E ele está deixando de ter essa gordura até para o segundo turno. Porque se o Palmeiras tivesse vencido, como líder que era, em 8 rodadas, empatado as duas, seriam 5 pontos. Com 5 pontos, ele estaria 4 à frente. 4 à frente. Então, tem que acender uma luz ali. Você, como treinador, o que pensa disso, das duas ausências desses jogadores? E o que vai acontecer com o Palmeiras também nessa sequência desse campeonato? Por quê? Porque o Edmundo falou muito bem e eu aqui também. Você pega um Flamengo, time de massa. Você pega um Santos, que tem uma equipe rápida, que tem 4 jogadores, hein? Sem Zeca, Gabriel, Thiago Zeca, Maia. Thiago Maia e Lucas Lima. E aí você pega Atlético Mineiro, que chegou com Fred, Robinho, os caras jogando muito. O que pensar do Palmeiras nessa situação? Eu acho que todo clube vai oscilar, como a gente estava comentando aqui, no campeonato. A grande diferença que tem é que se você oscila 1 ou 2 jogos, tudo bem. Você vê, são 17 rodadas, já tiveram 5 líderes do campeonato. Isso mostra o equilíbrio que tem o campeonato. Que o Palmeiras, de líder, não ficou em segundo, já ficou em terceiro. Porque está todo mundo muito apertadinho ali. Isso. 1 ponto ou 2 pontos dá muita diferença. E uma coisa que é importante, acho que não é coincidência do Gabriel Jesus sair do time e o Praz sair do time, o Palmeiras cair, acho que é normal, porque são 2 jogadores importantes no elenco. E tem uma coisa importante que é bom para o Palmeiras ele oscilar agora. Não perca seu raciocínio, é normal, mas o Santos perdeu 4. Sim. Olha a diferença. Organizar melhor. Se você pensar no elenco do Palmeiras e no elenco do Santos... Sim, faz muito mais falta os 4 do Santos. Faz muito mais falta pro Santos do que do Palmeiras, vamos falar a verdade. E uma coisa importante também, que eu acho que isso é positivo pro Palmeiras, é bom oscilar agora. Que tem tempo de recuperação. Porque você vê o Botafogo jogou com a faca no dente, porque ele estava lá na zona de rebaixamento. Certo. E no segundo turno, a partir da metade do segundo turno, você vai pegar os caras que estão lá embaixo. Quem mais melhorou, sabe quem foi nessas últimas rodadas? Sport Recife. E eles vão ter Santa Cruz, tem uma o próprio Curitiba. Sport e Atlético. Esses times no final, da metade para frente, os caras, cada jogo deles vai ser de morte, porque se eles não ganharem, eles vão para baixo. E outra coisa, você que é tuiteiro, pode entrar aí, @osdonosdabola, para que você possa fazer sua pergunta, sua crítica, numa boa, tá? Numa boa, pode achar que a gente está certo ou errado, mas só não se esqueça que o Corinthians é líder. Pode falar do Fernando Praz da ausência desses 2 jogadores. Do Gabriel Jesus. O que vê. Significa isso? Primeiro que eu concordo plenamente com isso. O Palmeiras não pode ter uma oscilação tão grande só por falta de 2 jogadores, Também como nós acabamos de falar. O Santos tem 4 ausências. Agora, vamos falar da ausência dos 2 em números. O Palmeiras, em 15 rodadas com os 2, o Fernando Praz tinha tomado em 15 jogos 14 gols. O Wagner entrou, o Palmeiras em 2 jogos tomou 4 gols. É culpa dele ou culpa do Zé Roberto que não cobriu nenhuma vez ali? Falando das mudanças, como mudou depois que os 2 jogadores saíram. O Palmeiras tomava menos de 1 gol por rodada, passou a tomar 2 por rodada. Gabriel Jesus, com o Gabriel Jesus, o Palmeiras tinha 31 gols em 15 rodadas. 2 rodadas depois, o Palmeiras tem 1 gol em 2 rodadas. Quer dizer, o Palmeiras saltou de fazer 2 gols, mais de 2 gols por rodada, para fazer 1 a cada 2 rodadas. Então, aí você vê que realmente nos 2 setores... Não perca seu raciocínio. A queda de rendimento foi muito grande. Tudo bem, mas só que o Fernando Praz tem 38 anos e não joga mais. Não joga esse O Gabriel Jesus vai embora. E como que eu faço? O Palmeiras acaba? O Gabriel ainda joga esse ano, Tá, eu acredito. Mas você tem que pensar nisso. Mas é claro que o Cuca tem que resolver isso. Então. Só que ele tem que saber desses números. Exato. Que o Palmeiras, sem o Praz, começou a tomar 4 vezes mais gol, 2 vezes mais gol. Que sem o Gabriel passou a fazer 4 vezes menos gol. Então isso ele tem que resolver.
O jogo contra o Botafogo talvez tenha sido a pior partida que eu vi o Palmeiras no campeonato. E o Cuca Eu errou assisti, também. eu assisti o Tirou o Dudu do jogo, botou... O Palmeiras hoje está muito dependente desses jogadores. Aí nós estamos vendo o Roger Guedes fazendo uma jogada, dos jogadores pelo lado. De um lado o Roger Guedes, do outro, às vezes, Dudu. Agora ele optou pelo Eric. E esses dois jogadores não jogaram nada contra o Botafogo. E aí uma opção do Cuca, que foi botar o Eric e tirar o Dudu. Mas também não pode deixar de responsabilizar o time do Palmeiras e o Cuca pelos 3 resultados. 9 pontos, ganhar um só, né? Não ganhar em casa, perder fora. Time que quer ser campeão tem que partir para cima e tem que fazer igual o Santos faz, meu irmão. Pode falar o que quiser do Santos, meu irmão. O que o Santos está fazendo é uma coisa... O que o Dorival Júnior está fazendo é uma coisa extraordinária. O que você pode falar do Palmeiras? Tudo isso que o Edmundo falou é lindo, o que o Jameli falou é maravilhoso, o que o Veloso deu de estatística é lindo. Eu, como apresentador, estou lindo, maravilhosamente bem vestido. Que, por sinal, dá um take aqui. É que todos nós vamos usar, ó. Aqui, ó, desse lado, desculpa. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, Deixa eu ajeitar ela, né? Tá ao contrário. Peraí. Aqui, ó. Rio 2016. Sabe o que é isso aqui? É Band, meu irmão. Band é Band. Maravilha. Por favor, você com o bode. Foi tudo lindo. Dados, números, esse com aquele, aquele com esse. Uma coisa é certa. O quê? Palmeiras jogou contra o Santos, tomou um baile no Allianz Parque. Empatou com as calças na mão. Não é verdade. Não. Eu vi o jogo e estava Não lá. é verdade. Também vi, não é verdade. Tomou Palmeiras fez 1-0, o Santos que correu atrás para empatar. O Palmeiras foi melhor também no primeiro acho. tempo, o Santos foi melhor no No segundo mínimo, tempo, jogo o normal. Palmeiras, eu vi o jogo, narrei o jogo, não mas mereceu você, ganhar. mas o Edmundo, o Veloso e eu, a Opiniões gente são discorda diferentes. da sua opinião. Cada um tem que ter a sua. Então fale. Contra o Atlético Mineiro, tomou outro baile. Perdeu o jogo em casa de 1-0. Mais um baile. Ontem ele foi medíocre. Então, nos últimos 4 jogos... Quem foi medíocre? O Palmeiras, ridículo. Uma das piores, um dos piores jogos do Palmeiras nesse ano. O Palmeiras foi péssimo contra o Santos, não ganhou em casa. Lembrando que no segundo turno o jogo do Santos é lá na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o Santos tem 21 jogos em casa. Você tem que lembrar que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil ganhando o Santos. Você lembra disso? Eu sei, mas vamos pensar como time grande, o Santos hoje como mandante. Nos últimos 21 jogos, 17 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. E o Palmeiras vai ter fora de casa o Grêmio, o Palmeiras vai ter fora Mas de se casa todo mundo é ruim, por que se preocupar? Não, deixa eu chegar. Não, mas é isso. Mas se todo mundo é ruim, eu tô certo ou não, Edmundo? Agora vou dar os parabéns pra mim agora. Parabéns, Pô, se todo mundo é ruim, por que se preocupar? Mas quando joga esse ruim contra esse ruim, geralmente ganha o ruim da cê casa, sabe. entendeu? Então, quando jogar o ruim da casa, ganha. Ah, tá. Então, o ruim da casa, o Santos Mas o ganha. campeonato é de pontos corridos. Mas como é que o- Ida e volta. Todo mundo vai jogar lá contra o Grêmio, todo mundo vai jogar no Parque Antártica, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Todo mundo vai jogar na Arena Corinthians, todo mundo vai jogar Isso. na Vila. Vai tudo legal. Essa sua defesa Foi é brilhante. sensacional, é brilhante Então, veja mesmo. bem, em Veja 12 bem. pontos, em 12 E o pontos. que tem o bode a ver? Mas o bode que eu digo é quando se grita demais. Mas e o acha Corinthians que- gritou demais. Ah, não. Eu sou o cara que mais Achando critica o Corinthians em relação. Você foi o único cara aqui Mas da eu- bancada não, mas- que falou que o Corinthians podia ser campeão. Mas pode E ser você campeão. Você só arrebentou o Corinthians até Não, agora. mas pode ser campeão, por que Não, não não, pode? fala do Ele Palmeiras. é do contra. Não, não é do contra. Se o Pode ser Corinthians está lá campeão. embaixo, ele diz que vai ser campeão. não. Se está lá em cima, ele diz que vai cair. Então vamos voltar a falar do assunto Palmeiras. Palmeiras, o seguinte, todo mundo achou que então, os palmeirenses, maravilha, agora, Veloso, então, puxa, agora ganhamos a taça. Agora, O Veloso falou? Fala, agora não tem pra mas é ninguém. terceiro, Não vejo deu um ponto ninguém na minha segundo. frente. Não Ah, é vejo- verdade, isso é verdade. Não isso eu vejo não falei, ninguém não. na minha Você não frente. falou? Isso eu não falei. Falou. Isso ele viu outro programa. Aí veja, É outro programa, é o verdade. Corinthians não ganha nada, é o líder. Queira ou não queira, é o líder. Agora, Palmeiras contra o Queira ou Santos. não queira, porque o Corinthians é líder por merecimento. Tudo bem, vamos voltar a falar em todo o Palmeiras. Corinthians, o Palmeiras. Palmeiras depender, Neto. Não, de Leandro não fala pra mim, Pereira. não. Fala pros Se caras você que estão lá. depender- Fala pras Palmeirense, se pessoas. você depender Fala de pros Leandro- nossos amigos lá. Se você depender de Leandro Banana, cara, você não vai a lugar nenhum. Aí diz o grande Veloso, tem um elenco, o elenco é fantástico. Mas se tem elenco... O que ele fala? Elenco é demais, Então... E é ruim? Ué, saiu o Gabriel Jesus, o time parou. Não, mas aí Ué, o Cuca peraí. tem que resolver. Depois que o Gabriel Jesus saiu, o time não ganha mais. Então, cadê o elenco? Então, para que serve Dudu? Para que serve Eric? Não, nós temos elenco, mas elenco de um cara só?
Só um cara só que ganha jogo. Mas quinta-feira você falou que o Palmeiras era um dos Não, melhores eu não elencos do falei país. nunca isso. Nunca disse. Jamais eu vou falar isso. Isso falou, não, que tem... Veloso, Não tem. Veloso, por favor. semana, o comentário Veloso, por favor, pro cara lá em casa Esse achar que eu não... complô aqui de Ele falou ou não falou? Não falei. Tá bom. Semana passada. Não falei. Se tiver... Aí, Zé Roberto. O Zé Roberto ainda teve a cara de pau de falar que ia renovar o contrato com o Palmeiras. Ontem ele tomou uma bola nas costas, o Neilton matou ele de um lado, matou o Jean do outro lado, meteu bola nas pernas, meteu um drible no Jean e no Edu Dracena, num lance só, ele derrubou dois. Ele derrubou 2 jogadores do Palmeiras num lance só. Você pega muito no pé do Palmeiras. E se o Palmeiras hoje, Mas vamos não, supor, eu não tô acabasse o pegando. campeonato e decidisse contratar o Neilton, o que você ia dizer? Mas o Neilton, se ele fosse bom, não estava lá no Botafogo. Ele simplesmente... Se ele fosse bom, ele Mas estava ele no deitou Flamengo. e rolou ontem num dos melhores times do Brasil, que é o Palmeiras. Então o Palmeiras que até tá ruim ontem demais. era líder. Não. É isso? Não, 8 rodadas 8 como líder. rodadas de Olha, ponto isso- atrás do líder. Um ponto atrás do líder Isso está é o que Palmeiras o Palmeirense só. tem que ficar preocupado. O Neilton arrebentou o Palmeiras. É futebol, Mas cara. não é futebol. Tá lá no Botafogo que tá para cair. Esse Neilton, esse não joga nada. É antena torta. Ele conseguiu Mas ele não humilhar... joga nada e como é que ele conseguiu arrebentar o Porque a Palmeiras? defesa do ontem? Palmeiras é muito ruim. Não acho, eu não acho. Edu Dracena ontem perdeu o tempo da bola. Desculpa, mas o Vitor Dracena é um Hugo monstro estava jogando nada. bola, o Vitor Hugo é outro monstro. Ó. Tá aí o Onde lance. tá Então, esse monstro? então fala aí. Ele não tá na cobertura, ele nem tomou o drible, tomou... Quem tomou? Ele foi na cobertura. Ele foi pra lá, igual o Touro. O cara fez, que vem ele Touro. Passou o Dracena e passou com o Jean. O zagueirão velho Ninguém deles. presta por ser, Não é maravilha. que presta, ele falhou. Futebol é Quem falha. presta por ser, por favor? Não é que presta. É falha do zagueiro ou E mérito não é do atacante? virtude, então, do atacante? Falha do zagueiro. Não. Porque ele é mais experiente do que o Neilton. Não, desculpa, mas Olha, discordo. o Dracena já é velho, hein, cara? Não, o Dracena é um baita Já é jogador. velho. Aí é muito mais virtude do atacante, que faz que vai bater e drible os dois, Ó, do que nossa, falha dos olha. dois. Eu penso assim, você, Também Edmundo. penso assim. Um Eu, cara- como atacante, Jamais. Edmundo, E pra mim o mérito Jean do falha atacante, mais pô. do que o Dracena. Pra você. Porque o lateral Neilton tem que jogada. cobrir Pé direito, o ele Foi, foi a jogada do Neilton. Não, você tá que metendo empurrar o o cara pau por no dentro, menino é, e no Edu Dracena, Dracena. Só que a jogada dele foi incrível. Se fosse o Neymar que tivesse feito isso, É verdade. todo mundo estaria aqui. Se fosse o Messi, nossa, que jogada, olha só. Não, foi o Neilton. Se ele é craque ou não, mas ele fez uma baita jogada. Mas pra você foi o zagueiro que errou. Errou os dois. E quem errou o outro lance foi o Zé Roberto. O Zé Roberto é aquele cara que corre, mas ele corre, parece que ele não chega. Esse lance quem errou foi o Roger Guedes. Ou seja, Correu o com a bola Roger meio Guedes campo. errou. Mas peraí, Veloso. Ele errou. A bola foi lançada. Quando a bola é lançada, o lateral tem que correr. Como o Zé Roberto é igual o carro velho, ele corre 80 por hora. O Neilton corre 120, cara. É esse aí que você tá falando? Olha lá. A Olha o Zé posse de Roberto. bola era do Palmeiras. A posse de Eu bola pego, era do eu pego, não Palmeiras. pega mais. A Não posse pega de bola mais. era do Palmeiras, o Roger Guedes foi correr com a bola lá, ele caiu, perdeu Sim, a bola. mas vem No aí meio de pra quem? três. Olha lá, cadê A o Zé defesa tá Roberto? Olha lá. desmontada, o Vamos Maravilha. agora a velocidade de Zé Roberto. Zé Roberto vai tentar o seu sprint. Aí Neilton vai correr com ele. Quem vai chegar primeiro? Ele quer Estamos renovar o acompanhando. contrato, hein? Hã? Ele quer renovar o contrato. Não, ele é cara de pau. Aí o Neilton, olha lá, fez o gol. Por quê? Porque ele não tem mais corrida. Aí não adianta chegar lá no final, estamos aqui concentrados, aqui nem... O Lugano é outro que fala, nós estamos aqui com muita vontade, com muita gana, mas chega toda hora atrasado. Aí eu vejo a entrevista, quem está lá? Sempre o Lugano. E nós temos que ter força, uma Nós coisa estamos falando de do vibração. Nós estamos falando do Eu Palmeiras. sei, mas é o Zé Roberto, que depois vai lá dar palestra, vamos cantar e vamos orar. Mas não adianta orar só daquele lado, os caras oram do outro lado também. Isso você tem razão. Isso é verdade. Isso é verdade. Todo mundo, Você tem razão. Isso você tem razão. Vamos orar, e nem vamos orar. Aí vamos orar para Jesus, para Jesus, para Jesus. Mas o lugar também tem Jesus lá. Gabriel Jesus. Não está só para o lado de cá. Então, agora o Palmeiras perdeu o Jesus, que é o Gabriel. Agora está vivendo, então acho que é com o diabo, porque a coisa não está legal. Aí tem Leandro Vendo com Pereira. quem? Está vivendo mais uma crise aqui do diabo, porque está sem Jesus. Aí o Cuca também, porque o Cuca é um cara teimoso. O Cuca já brigou com o Dudu. Agora, isso porque ontem Mas o Dudu até na outro reserva. dia o Cuca, ele era líder da competição. Ele ficou 8 Mas rodadas ele como era, líder. Ele querido. tem um Eu ponto também era atrás. lá atrás. É um ponto. Cuca é o melhor- O Corinthians melhor pode treinador ser do campeonato. campeão, mas o Palmeiras vem muito bem na competição. Então, mas eu acho que está tendo, Neto, umas picuinhas dele. Porque lembra aquela briguinha, eu tô machucado, não tô, e o Dudu sempre sacava. Mas você sabe disso? É informação Não, mas sua não ou você é. está imaginando? Não, não é. É só você olhar. Onde estava o Dudu ontem? No banco. Porque ele é melhor do que esse Eric, do que esse Leandro Banana, esses caras todos, Rafael Marques. Ele é muito melhor. Não é que ele é craque.
Ele é melhor, porque ele também faz uma fumaça danada, esse Dudu. É muita fumaça. Aí você vê o banco lá. Não, os caras falam que eu não. bem. Aí os caras ligam aí, acho que liga aqui, não sei qual que é o telefone. Aí os caras falam que eu não deixo ele falar. Não, aí, Neto, aí quem tá lá no Não, banco? eu não. Barrios. Aí tem Barrios. Aí 1 milhão por mês. as Aí o senhoras Barrios. ligam aqui, as suas fãs ligam aqui, as senhoras ligam aqui, falam que eu não deixo você falar. Imagina o Jameli, que é o nosso convidado, ele falou 5% que você falou até agora. O Edmundo, que é um animal veloso, a gente não consegue falar. Então vamos falar um pouco do Barrios agora. Ah, o Barrios. Aí o jogou. Barrios. Agora Quem? o Barrios não jogou. Então faz. Ué, mas se ele não jogou. Ele não jogou. Mas peraí, Veloso. Ele tem que jogar. Ou esse cara joga alguma coisa ou manda embora. Se você tem um centroavante, né, que ganha R$1 milhão por mês, ele é o mais caro do elenco. Se ele não pode jogar no time do Palmeiras, tem que mandar embora. Alguma coisa errada tem aí, não é isso, Datena? O cara ganha R$1 milhão por mês, não entra no time. O que o Datena tem a ver com isso? Me Meu ajuda apresentador aí. sou eu. Me ajuda aí. José Luiz Datena é um monstro sagrado. Mas o que o Datena tem a ver com isso? Aquela frase, me ajuda aí. Ah, Datena, Aí, entendeu? tá. Aí o Barros está lá, aquela pose assim, O quê? no banco. R$1 milhão por mês. O único vínculo dele com o Palmeiras é receber só o pagamento. Então tem que fazer o seguinte, olha, se você tem Barros, que é uma aposta, que o Gabriel Jesus está fora, ou esse cara não joga nada, para não falar outra coisa, porque está lá no Palmeiras. Aí você tem um centroavante, Sabe que é quanto tempo Barros. você está falando direto, que agora me falaram aqui no meu ponto? 5 minutos. Direto. E tem mais ainda, hein? E Não, tem mais. 5 E não acabou. Não acabou, não. Então, Eu mais um engano detalhe. ainda. Olha lá. E o Gabriel? Aí tem os caras levaram. Aí veio o tal do Gabriel. Aí todo mundo Veloso, os caras. Gabriel, jogador de seleção. ajuda aí, Esse Gabriel. o volante do Palmeiras. Isso, lembra o Veloso? Gabriel demais. Esse Gabriel, veja ele na seleção. Que seleção é essa que tá vendo? Ele tá no banco. Mas o ano passado, quando ele chegou ao Palmeiras, Jogou muito. ele era um dos melhores jogadores. Aí Ele ele se machucou o joelho. machucou, o esquema mudou e realmente nesse ano ele não voltou a ter as boas atuações. Eu até concordo com você. Não faça isso, Edmundo. Não, até concordo com você. Não faz que o cara isso. que tá no Pelo banco, amor de Deus. Não, que o cara que tá no banco tá bravo, tá com cara de bravo, mas ele tem que se lembrar que ele é pior do que o que tá jogando. Ou às vezes é pior do que tá jogando e às vezes nem entra. Mas ontem o Leandro Ele é não pegou terceiro. na bola. Mas ele não era. Porque a bola não artilheiro. chegou. Os dois que eu falei, dos dois do lado, que foi o Eric, que o Cuca errou, deveria ser o Dudu, e do outro lado o Roger Guedes, não conseguiram jogar. E a bola não chegou pro Leandro Banana. Mas, ô, Veloso, Mas não vai chegar com o grande Xavier o grande mérito, Batista. o grande mérito, Barros, o Leandro, grande mérito do qualquer um. Cuca, o grande mérito do Cuca, na minha opinião, foi ter mudado o esquema. Ter passado de 4-3-3 para 4-4-2 Certo. e deu liberdade para o Gabriel Jesus, por isso ele deslanchou a fazer gols, isso tudo. Com a saída do Gabriel Jesus, ele voltou a usar o 4-3-3, abrindo o Dudu de E um ele lado. ficou muito Dudu não, exposto. ontem, o Eric, Roger Guedes Ficou e exposto. deixando o meio-campo exposto. Eu acho que ele errou na escalação. Eu tô vendo de 2 resultados ruins, vou encarar o Botafogo que está na zona de rebaixamento, vou para cima, vou tentar ganhar o jogo lá, recuperar os pontos que perdi em casa. Estou fazendo uma alusão Lógico. aqui, não estou dizendo que ele pensou dessa maneira. Mas talvez seja. E aí chegou lá, encontra um Botafogo que não Forte. tem jogadores renomados, mas tem um time muito bem montadinho. O trabalho do Ricardo Gomes é excelente. O Camilo é um meia que O faz Camilo time entrou jogar. muito bem. Aí ele tem o Vinícius Tanque lá, que é um menino que joga por um lado, o Neilton, que joga pelo outro. Também jogam de contra-ataque. Enfim, mas acontece. Só que o futebol brasileiro, aí eu vou concordar de novo. Não. Meu Deus, como dizia Valone. Obrigado, eu não gosto, mas faça eu vou isso. concordar com ele de novo. O campeonato é muito nivelado, os times são ruins, mas todos são ruins. O Palmeiras, para mim, é o melhor deles todos. Para mim, no elenco. Só que quando substitui, os caras também não dão conta do recado. Por exemplo, o Wagner, o goleiro, é ótimo goleiro, Mas não tá dando mas conta. já está sendo questionado porque não faz a metade do que fez o Fernando Praz. Para mim, o melhor time da competição é o Santos. Se jogar com mesmo seus 4 titulares, que não jogaram, que estavam na seleção, Lucas Lima, é o Santos. Mas o melhor elenco é do Palmeiras. Mas o Santos tem um elenco muito forte, Amélio. Você que jogou lá sabe. Eu concordo com você, Neto, o Santos, que
A grande assinatura pendente, né? O calcanhar de Aquiles do Santos sempre foi jogar fora de casa. Que na Vila sempre foi muito forte e fora de casa não conseguia. Esse ano é o melhor visitante. Exatamente. Quer dizer, o time que já sempre teve uma história de jogar em casa ser forte. Tá jogando um bom futebol, um futebol pra frente, a molecada tá indo pra frente. Ó, sem Gabriel, sem Lucas Lima. E tá ganhando fora. Zeca e Thiago Maia. Sem Zeca, sem Thiago Maia ganhando fora, porque o Santos tá demais, gente. Esse Vitor Bueno aí é brincadeira o que ele tá E o jogando. Dorival Júnior toda vez que Caju, aparece... lateral esquerdo, bom de bola. Exato. E o Dorival toda vez que aparece reclamando que vai desmontar o time. Isso. E tá, então a diretoria também do Santos tá com o olho aberto também, porque se desmontar o time, o técnico avisou. Então, eu acho que o Santos hoje é o time que está mais acertadinho para ir. Só que se você for ver a tabela, cara, os 5, 6 primeiros times ali, tá todo mundo numa distância de 3, 4 pontos. A gente está aqui nos nossos estúdios com o Marcelo Negrão, com os filhos dele também, tudo São Paulino. Marcelo Negrão só tem uma medalha de ouro, o último ponto foi dele e nos honra ele ser comentarista do Grupo Bandeirantes, fazer Olimpíadas aqui, vai comentar o vôlei, né, um monstro sagrado como a Virna também. Marcelo Negrão, que tem uma medalha olímpica, gente, em qualquer outro país do mundo, teria ruas, teria um monte de coisas para o Marcelo Negrão. E a Band pensou muito bem em trazer o Marcelo Negrão, que é um baita cara, um baita comentarista e um dos maiores atletas que esse Brasil já teve. Além de a narração do Luciano do Vale, quando ele vai sacar e fazer o ponto e ganhar a medalha de ouro, somente o grande, maravilhoso Marcelo Negrão, que vocês, filhos do Marcelo Negrão, vocês têm que ter orgulho do papai, viu? Na escola, pega a medalha de ouro e bota pra vender. Vender não. Não? Mostra só lá, Só meu pai que mostra e leva ganhou. embora. Não. Leva, vender deixa não. os caras e vai, porque seu pai é monstro sagrado, seu pai Marcelo Negrão. O que você pensa em relação ao Santos? E tudo isso, sem 4 titulares, Dorival Júnior ganhando fora de casa, talvez por Maravilha, não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, né? Isso aí, Mas né? deixa ele por último, daí ele Não, mas fala. por isso que eu deixei ele por último. Você já percebeu? Aí ele fala que não presta Não, nada. e aí o Edmundo, que é um animal, no bom sentido, que é um monstro sagrado, concorda 2 vezes com ele. Não, o Edmundo quer matar nós ou não? É meu parceiro. Mas você mata nós, hein, animal? É meu parceiro. Vai, Veloso. Então, é que o Dorival ele já estava preocupado e vinha dizendo isso, né? Nesta situação de reposição dos jogadores do Santos. Vinha se preocupando com a falta do Gabriel, o Gabigol, o próprio Lucas Lima, que tem proposta, está sempre aí no mercado, principalmente quando a janela está aberta. Então, o Ricardo Oliveira, que andou um período muito grande machucado, chegou o Rodrigão, que continuou fazendo gols. Eu acho que o grande achado do Santos, apesar da contratação do Copete, foi realmente o Vitor Bueno, né, que entrou muito bem nesse time, nesse meio-campo, e hoje ele é um jogador que pode jogar tanto no lugar do Lucas Lima, como do lado no lugar do Gabigol. Mas aí vem o que Então, o Dorival por isso- falou também, né? Não é muita pressão em cima do menino, que você tem tantos outros jogadores, você botasse a pressão em cima do Vitor Bueno, né? Ele deveria ficar mais tranquilo, né? Mas ele está administrando bem isso, Tá né? mesmo. Tem entrado, tem jogado bem, fez Verdade. o gol agora contra o Cruzeiro mais uma vez. Ele tem qualidade. Quantos por cento tem o Santos do Vitor Bueno? Vem pra mim fazendo favor aí. Porque do Gustavo Zagueiro, o Santos tem 55. Do Lucas Lima tem 10. Do Gabriel tem 40. Quer dizer, do Vitor Bueno, que era do Botafogo. Vê quanto tem. Talvez ia ter 20 o Santos. Esse E que é o ele problema. arrebentando a boca do balão, daqui a pouco vale 20 milhões de euros. É esse que é o problema. Outra preocupação do Dorival é que o Santos, que tem um aproveitamento, como disse o Maravilha aqui, muito bom na Você Vila vai concordar Belmiro. com ele também? Não, só em tese, né? Você tá corroborando? Você tá... Não, em tese, porque tese. a preocupação do Dorival Júnior, sabendo desse aproveitamento que disse o Maravilha, é que o Santos joga pouco na Vila. Porque às vezes joga no Pacaembu, agora a diretoria vendeu esse confronto contra o Flamengo, vai Isso é um jogar absurdo, vendeu o fora jogo. mais uma Isso é vez. um absurdo. E o Dorival disse pra gente lá no Baita Amigos Absurdo. que o Santos, dos 19 jogos do primeiro turno, vai jogar só 8 na Vila Belmiro. Isso é um absurdo. Então, mesmo com esse aproveitamento... Mostra que a diretoria é incompetente, na minha opinião, e não quer ser campeão brasileiro. O Santos é o time que menos joga em casa, na visão do Dorival, e ele está certo em dizer tá isso. certo em dizer isso. Porque você certo jogar... dizer Você vai jogar em Brasília? Jogar em Brasília. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo... Brasília, acho que é Cuiabá. Cuiabá. 90% da torcida é Flamengo. Flamengo, lógico. O que você acha do Santos? Tem alguma coisa boa? O Santos tem 60% do Vitor Bueno. 60%. Meu Deus do céu. De todos esses times, eu acho que o Santos é o time melhor preparado com jogadores de base.
porque o Santos revela jogadores. Ao contrário do Palmeiras, que não aposta, o São Paulo está querendo um pouco mais agora, aquele técnico, Eduardo Balsa. Quem? O Eduardo, você sabia que ele tem um CD? E a gente usa aí na rádio Band News, que ele canta assim, eu sou el técnico Eduardo Balsa. Mas é verdade. Eu vou arrumar e vou trazer. É verdade. A verdade, o São Ele Paulo, gravou o São um Paulo CD. já tinha que ter mandado ele embora há muito tempo, porque se fosse um treinador brasileiro já tinha sido mandado embora. Já. Mas na hora, ou estou errado, Edmundo? Correto. Você, Jamel. A partir do momento que ele pegou o avião, foi para Imagina se fosse um jogador Exatamente. que pegasse um avião para ir lá negociar com algum clube. Então, mas mercenário, bandido, salafrário, tudo isso. Agora o treinador pode ir lá, fazer isso, perde pro Grêmio, fala que foi o pior jogo, porque não treinou, né? E agora tem um pífio aproveitamento em termos estatísticos, acho que é 42%. Pô, 52 mil pessoas aqui perto de casa no Morumbi, não ganhou da Chapecoense, tomou um baile da Chapecoense e quase era para perder se não fosse o Denis. E outra coisa, hein? Tem que ver se foi pênalti mesmo o segundo, hein? Pode terminar, maravilha. Então, grande craque Neto, o Santos sem 4 titulares, de 11, ele sacou 4, né? Ao contrário do Palmeiras, que perdeu, né, um homem de frente, só. Verdade. O Santos perdeu 4 jogadores que jogam, né, no time de titulares. De 11, você tira 4. Olha... Mas então, o Ricardo Oliveira ficou machucado então, um tempão. mais um tempo. Então, isso prova que, se você analisar bem, o time do Santos é até melhor do que esses outros clubes. Porque tirou Mas eu o sempre Zeca, falei isso. tirou o Thiago Maia, não é isso? Tirou o Gabigol. Você que Lucas nunca Lima falou ficou isso. fora, Eu sempre falei que o Ricardo Santos tinha o melhor Oliveira. time. Então, hoje estou falando isso. Então, o Santos que eu estou vendo hoje, é um time que na Vila Belmiro dificilmente perde. Então, esses times que estão brigando lá em cima, caso de Palmeiras, caso de Corinthians, qualquer clube que for jogar lá, dificilmente ganha na Vila Belmiro. Agora, é uma burrice dessa diretoria. Aliás, esse jogo foi vendido ano passado. Ano passado, não foi verdade, vendido esse ano. verdade. Vai jogar com o time do Uma Flamengo. merreca. Uma sabe o que que é? remerreca, que eu Falta- sei quanto foi, mas eu não vou falar. É falta de grana. Aí quando você está, né, vendendo almoço para você comer a janta, a coisa fica difícil. Aí o que o Santos fez? Vendeu o jogo. Santos e Flamengo na Vila, o Santos era favorito. E você disse bem, Santos e Flamengo fora, muito mais torcida do Flamengo. Então o Flamengo poderá ganhar mais 3 pontos e subir mais na tabela ainda. E a Mas briga o Santos direta, é o melhor né? visitante, né? Não, porque esse é o famoso jogo dos 6 pontos, entendeu? Agora, o Cruzeiro, mais uma vez, E jogou 6 lá... pontos? Você só ganha 3 ou... Não sei, mas é aquele famoso jogo que é o choque direto, Não, isso né? não existe. Ou você faz, ou eu faço, Não, quem isso faz não- 3 não faz não. 3. Mas o Santos aí perdeu o seu favoritismo exatamente contra o time do Flamengo. Não vejo o Santos ganhando do time do Flamengo. É um jogo difícil. E eu vejo o Flamengo fora de casa, com torcida melhor. Agora, eu Não, vi já o time terminou? do Cruzeiro, hein? Tá ruim a coisa, hein? Ah, o Cruzeiro, que o pessoal fala do Cruzeiro lá. Você acha que o Santos tem condições de ser campeão se não vender esses jogadores até o final do ano, Jamel? Você que foi diretor, hoje você é treinador do Mauaense. Pelo primeiro jogo que você fez 1-1, eu fico feliz você como treinador. Eu acho que o Santos é candidato, sim. Como a gente estava comentando aqui, está muito equilibrado. E na época que eu era diretor lá do Santos, que eu era gerente do Santos, a gente tinha muito essa discussão. E realmente é um problema para o Santos. Porque eu, como ex-jogador, como vocês também, e agora como treinador, eu quero jogar na Vila. Todo mundo quer jogar na Vila. O jogador do Santos quer jogar na Vila, o Dorival quer jogar na Vila. Porque a gente sabe a força que a Vila tem. O pessoal, a gente brinca, né? Quando o time visitante desce a serra, já é 1-0 pro Santos. Porque é o ambiente, o vestiário, o clima e tal. Só que daí você tem que ver o outro lado também, que é o lado do dinheiro. Porque o Santos E leva é 10 mil difícil. pessoas na Libertadores com o Neymar, é difícil também, né, gente? Vocês também de Santos aí, vocês têm que dar uma ajudar um pouquinho, né? Porque a diretoria pensa Mas no por que dinheiro. não vem no de vender. Morumbi? Por que não vem no Santos? Exato, Por que no não vem no Pacaembu. Pacaembu? Pacaembu. Leva 25 mil pessoas, dá 1 milhão de Jogador. renda. Por que vendeu por metade disso aí? Mas Menos da todo metade mundo- disso aí. Mas todos os jogadores, e eu inclusive, quando jogava e depois como diretor também, é mais gostoso, é mais forte, a gente se sente mais seguro jogar na Vila. O jogador não quer sair da Vila. Não tenho dúvida nenhuma disso, e isso pode tirar o peixe da Libertadores do ano que vem. Pode sim. Por incompetência dos dirigentes que estão pensando em pagar salário, luvas, não ter 100% dos jogadores. Né? Você tem o Lucas Lima, que é craque, mas é craque onde?
Quantos gols fez? Que título ganhou? Nenhum. Né? 10% é do Santos só, 10% não é nada. Pô, foi artilheiro do campeonato, foi campeão brasileiro, foi campeão do mundo, deu um... Qual o título? Peraí. Paulista. Que craque é esse? Então, mas que craque é esse? Tem um título paulista. Que craque é esse? Que fenômeno é esse? Queria saber que fenômeno é esse? Fenômeno é o Edmundo, que foi jogar no Figueirense. Quantos gols o senhor fez lá? 18. 18 no campeonato Brasileiro. brasileiro. Isso é fenômeno. O senhor foi jogar no Atlético? O senhor foi 5 anos? 5 anos no Atlético. Quantos títulos você teve? Ganhou o Mineiro. Então, cara. No Palmeiras? Palmeiras 455, 16 anos. Ô, peraí. Agora, craque, peraí, meu irmão. Ó, precisa jogar, não joga 1% do que joga Pita, meu irmão. Joga 1%. E você que gosta de Twitter, coloca aí no Twitter. Vamos ver quem tem mais força no Twitter. Ou eu ou você. Vamos falar então do São Paulo, né? Por que o Bausa tem 17 derrotas e 17 vitórias e ninguém manda ele embora? Porque ele tem nome, porque ele é bicampeão da Libertadores, porque até agora, o que ele fez pro São Paulo? É a campanha ruim do Bausa. O Bausa foi contratado, na verdade, pela Libertadores, pelo retrospecto, né? Ganhou 2 títulos com o São Lourenço, um e o outro com a LDU, mas no São Paulo quase que eliminado na primeira fase. Então, e no Brasileiro também não consegue fazer uma boa campanha. Aí a diretoria também atrapalha o trabalho do Bausa, porque o São Paulo também está sendo reformulado dentro da competição. Isso atrapalha. Agora, no começo do ano, ele teve muitos problemas, né? Mexendo demais no time, demorou a encontrar o time. Por isso, esse aproveitamento que você fala, abaixo de 45%, que é muito ruim para o treinador. E agora, mas você vê a perspectiva do São Paulo chegar a ganhar um título brasileiro? Não. Mesmo nós não. estamos na 17ª rodada, né? E aí, buscar entre os 4, do jeito que você está vendo, você enxerga título, isso? Não. Título não. Talvez brigar pela 4ª colocação ali, os times que vão à Libertadores, pode ser. Porque os jogadores individualmente, o São Paulo tem bons jogadores. Se Cueva chegou, é bom jogador, pode ajudar. Chegou o Chaves, quer dizer, só que o problema é esse. Chega no meio da temporada, o Buffarini, lateral direito também, mas chega no meio da temporada. Aí como é que você vai fazer para brigar por título? Eu não acredito que o São Paulo vai brigar por título. Agora, a diretoria do São Paulo não pode se sujeitar a isso também, né? O treinador viajar, falar que quer ir embora, que se chegar a proposta ele abandona, ele que pediu vários reforços agora. Então o São Paulo não pode submeter à vontade do treinador o tempo todo. Se fosse uma proposta lá, chegou, eu vou embora porque não tem multa, beleza. Mas ficar se arrastando numa situação como essa, o São Paulo não pode ficar na mão do treinador. E o pior de tudo, também, né? deixar o cara viajar, o jogo em Porto Alegre, contra o Grêmio, para ver se vai ser treinador da seleção ou não. Como o Edmundo falou, se fosse um jogador, sabe o que vocês iam estar fazendo na internet? Arrebentando, bandido, vagabundo, sem vergonha, e o dia a dia mercenário. do também, né? Será que o homem vai ficar? Será que vai embora? E outra Será coisa, que ele vai treinar a gente? E a hora que ele tá dando a palestra, ou tá dando a charla, ou tá falando, vamos lá, vocês têm que ter confiança, a camisa do... Mas ele não tem comprometimento. Como é? Nós fomos jogadores, a gente sabe disso, você nem olha, velho. A hora que ele tá falando lá, você olha... Pega aqui no telefone, já arma um esquema à noite, aonde vai jogar, já tá tudo armado. Mas não é verdade. E não confia no que o cara vai falar. Por isso que o São Paulo tá desse jeito, sem um comandante. E não tem um comandante mesmo. Ele não serve para ser treinador do São Paulo. Ele não tem comprometimento com o São Paulo. Ele não tá nem aí pro São Paulo. A verdade é essa. Eu penso assim. Não, e outra coisa também, né? A AFA, né? A Federação Argentina... Piada, né? Tá conseguindo ser mais incompetente do que qualquer outra, porque os caras estão para escolher um técnico faz 3 meses. E aí, só por um ano ainda, porque tá quebrado. Também. Resolve o problema do Bausa. Fala, não vem, eu venho. Isso. Daí o São Paulo também pode tomar uma atitude também. Acho que a Federação Argentina também tá de brincadeira nessa aí. O que você pensa, Edmundo? Não, eu acho um absurdo um clube do tamanho do São Paulo ficar à mercê da boa vontade do técnico argentino. Acho que temos outros ótimos, excelentes técnicos aqui no Brasil que poderiam fazer um trabalho melhor do que o dele. Se tivesse o aproveitamento dele, já teria sido mandado embora. Não teria? Não, Teria. se tivesse Paulista, Libertadores... Como? Tem. Que já tinha 3 jogos, tchau. 3 jogos, Bausa tchau. e o São Paulo, no modo geral, focaram 100% na Libertadores. Certo. Não deu certo o projeto Libertadores, ficaram no meio do caminho. Agora, acredito que o São Paulo vai entrar com mais determinação na Copa do Brasil, porque já entra
na fase decisiva, é o caminho mais curto. Oitavas. A Libertadores de 2017, porque no Brasileiro já foi eliminado da Libertadores há umas 2 semanas. E depois não voltou a vencer. Não reagiu até agora. Não reagiu, não pontuou, está em 12º colocado, eu acho que é isso, Veloso, que é bom com os números. 10º, acho. É 12º colocado. É muito pouco pro tamanho um time do São como Paulo. esse. Para um time, para uma força incrível que é o São Paulo. Maravilha, o que você acha do Balsa? 10º. O Balsa, eu tenho ouvido muito o seu CD. Eu sou o técnico. Canta bem, ô Maravilha? Ele canta meio bem? um boleirão, entendeu? 3, 4, 8, eu sou o técnico, Edgardo Balsa. O que é isso aí? A música dele, velho. O que eu tenho a ver com isso? Então, mas ele tá mais para cantor ultimamente Que cantor? do que para treinador. Gardel. Porque, olha, agora eu tenho que Ele é falar... melhor que Gardel, então. Não, o Carlos Gardel foi mito. Então. Esse aí, o Balsa, nada a ver. Esse aí é um cantante de Paraguai. Agora, para a gente... O quê? Cantante paraguaio. Agora, o São Paulo tem uma coisa. Pelo menos a gente acompanha as entrevistas depois do jogo e parece que os caras veem um jogo e eu vejo outro jogo. Estava lá vendo um jogo ontem pela Rádio Band News FM, cedo, 96.9. Aí o que acontece? Aí você vai ouvir Lugano no final. Estamos acá com muita vontade, com muita força e nós outros, ele sempre no ponto de ônibus errado. Ele falhou. O que é? Sempre no ponto de ônibus errado. O que é isso? Você espera o ônibus, mas no ponto errado. O Mas ônibus como assim? Você está sempre errado na bola. Você marca errado na bola. Você chama o ponto de ônibus, por exemplo, você quer Eu ir para tô descendo. Sumaré, mas Então. você tá indo, você pega para Itaquera, Aí eu vou é lá isso? no ponto abaixo. Errei o ônibus. Ah, tá. Entendeu? Você Ô, quer Maravilha, dizer, esse aí é então? pro Morumbi, esse aqui vai lá para Lapa. Falei, é? Então, errei o ponto. Isso é o Lugano. Toda bola que vem, ele falhou no primeiro gol. No primeiro gol ele falhou. Agora o Maicon também, que foi contratado. Vamos rufar os tambores. Pensei até que o Maicon vai para a seleção brasileira. Ele falhou nos dois gols. Era o Mauro Galvão. Não, né? lembra? Roberto Dias. Então, o Maicon era o... Roberto Dias, Oscar. Aí ele é expulso, né? Aí ele não joga a partida decisiva. O torcedor de São Paulo ficou com aquela ilusão, né? Nós vamos ganhar graças a Maicon. Maicon é o xerife, Maicon não sei o quê, tudo bom. Falhou nos 2 gols. Aí o Carlinhos, lateral esquerdo do São Paulo, eu já vi cara ruim, mas pior que esse eu não vi. Como ele consegue jogar no São Paulo, eu não conheço. Eu queria ter o padrinho que esse cara tem. Ele não joga nada. Esse Carlinhos é ruim demais. Ontem ele só caía. Péssimo dos péssimos dos péssimos. Agora, Bruno, razoável. Aí você não tem um lateral pela direita e um lateral pela esquerda. São Paulo agora contratou um bom. Buffarini, esse vai ser titular e vai jogar bem no time do São Paulo. Aí você tem São Paulo ontem que brigou bem com o Cueva, foi bom jogador. Esse Cueva é bom jogador. Ele deu rendimento ao time do São Paulo. E ontem, por incrível que pareça, ele vai embora. Não é que o Centurion ontem foi bem? Não dá para acreditar nisso. Eu saí de lá sem acreditar nisso. O quê? O Centurion jogou bem. Falei, esse merece tomar até um rabo de galo, porque não é possível que Centurion... Eu tive que falar no ar isso. Sabe que às vezes eu fico pensando aqui e não quero ser indelicado com você? Olha só como é que é. Você está elogiando todo mundo do São Paulo e do Corinthians, que é líder, e do Palmeiras, ninguém presta. Mas eu elogiei quem? O Lugano, O Centurion, você elogiou. Não, o Cuevas. Não, só elogiei. Não, e aí do Palmeiras. O Buffarini. Esse foi E aí, contratado. do Corinthians, que é líder, e do Palmeiras, que é vice-líder, você só mete Não, o o pau. Palmeiras eu falo bem. O Gabriel Jesus, ótimo O Palmeiras jogador. é o terceiro, o segundo é o Santos, desculpa. Então, aí eu tenho que falar. O Santos, eu gosto do Ricardo Oliveira. Não, você está Vitor falando... Bueno. Não, você está falando... Então, a gente- do São Paulo, eu não elogiei o Bruno, não elogiei o Maicon, nem Lugano, esse Carlinhos. Olha, ele é pior do que aquele que tinha aí, o lateral esquerdo que foi embora, que está lá na Ponte Preta. Como é que chama? Reinaldo. Aquele também, o santo dele é muito forte. De quem? Ele é muito ruim para estar jogando no São Paulo. Aí São Paulo tem o quê? O Thiago Mendes também. Eu lembro aquele Fernando Mendes que era o cantor, lembra aquela música lá da cadeira de roda? Aí o Thiago Mendes, você espera muito razoável. Aí você tem que depender de quem? Do Kelvin só. Kelvin. Esse Chave que se foi contratado, não sei, porque também não deu para apresentar. O São Paulo também, não adianta só balsa para cá, e eu sou ligado balsa, esse negócio todo também não resolve nada. São Paulo, com Lugano de quarto zagueiro, vai chegar, você sabe aonde? A lugar nenhum. Lugar nenhum, porque todo jogo ele vai falhar. É que, você já pensou uma defesa?
Aí você coloca Lugano, Zé Roberto pela esquerda, aí coloca mão velho lá para acabar de enterrar de vez. Porque aí não, agora, entendeu? Aí, você vê, aí o Palmeiras, quando fez a troca do Lucas, que o Lucas foi lá no Cruzeiro, enterrou ontem o Cruzeiro, fez um gol contra. Aquele que todo mundo achava, esse Lucas joga demais. Aí eu falava, é jogador para a Série B. Aí foi lá para o time do Cruzeiro. E o Cruzeiro está indo para onde? Para B. Porque ele está lá. Quem está lá? Ele e o tal do Robinho. É jogadores para a Série B, eles levam o time para a Série B porque eles são ruins. Não pode jogar lá no Cruzeiro, pode jogar no time do Palmeiras. Agora, o São Paulo, você fala, tem elenco, tem bons jogadores. É que no papel, né, não estava andando, não sei se vai andar agora. O Atlético Mineiro, sim, tem bom elenco. Eu acho que o Flamengo tem bom elenco, não estava andando. Agora as coisas têm de andar. Agora os outros, é isso que tem. Quer dizer, o Corinthians não tem, o torcedor nunca vai ter aquela desculpa. Ontem nós perdemos porque nós não temos ninguém na seleção. Agora, o palmeirense tem essa mania agora. Sabe por que nós não estamos indo bem? Porque falta o Gabriel Jesus. Porque falta o Gabriel Jesus. Não é um só. Agora, o Santos faltam 4 jogadores. E assim mesmo o Santos vai indo. O Corinthians não falta ninguém, não vai faltar ninguém, porque o elenco é só isso. E tem que rezar muito para que o time vá mais para frente. E o São Paulo... Ele falou do América de Minas, não falou do Rezando ou não, vou mostrar para você a classificação. Ó. Corinthians, 33 pontos. 33 pontos. Deixa lá a classificação. Santos, 32. Palmeiras, 32. Que, por sinal, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Santos, um tropeço do Corinthians, os dois passam para ser líder. Se o Grêmio também ganhar e o Corinthians perder, também passa para ser líder. Se o Flamengo ganhar e o Corinthians não ganhar, aí eu não sei o saldo de gol, essas coisas, vai para 33 pontos. Aí o Atlético, olha só o campeonato. Até o Atlético Paranaense, como é um campeonato muito forte. Pelo menos na tabela, é um campeonato muito forte. Muito forte. Ou não é, Muito Edmundo? forte. Por favor, gostaria que você falasse em cima da tabela. Pode ser tecnicamente um campeonato ruim, mas é um campeonato muito nivelado. Equilibrado. Que hoje, mesmo com o Corinthians na liderança, não dá para apostar num time campeão. Claro, daqui a 2, 3 rodadas, o Gabriel Jesus volta para o Palmeiras. Aí o Palmeiras ganha um grande reforço, o artilheiro da competição, o Palmeiras volta a ser candidato ao título. Mas não dá para apostar, porque tem times como Atlético Mineiro e Flamengo que não estão ainda no G4, mas que estão em plena ascendão. Sabe um São time os times eu- que estão eu jogando gosto do muito Fluminense, bem. Eu gosto do Fluminense. Fluminense também. Eu acho que o Fluminense tem um bom time com o Lever Coupe aí, cara. Tá um pouco longe, né? Peraí, ó, a AFA, o Cascão tá me falando aqui no meu ponto que a AFA vai anunciar o treinador da seleção argentina hoje. E dizem lá que é o Bausa. Também Então, que falta de respeito com o São Paulo, hein? Se for o Bausa, gente, eu acho que é uma falta de respeito assim com o São Paulo, mas muito grande. Mas uma falta de respeito com uma Mas instituição. está na hora da diretoria aprender também. Mas não ninguém fala nada, né, Veloso? Ninguém fala aí nada. vem eu aqui, dou fala pau, aí Edmundo, aí o Jameli, aí você, aí o Maravilha, aí depois eles ficam tudo melindrado. Aí os assessores ficam melindrados, não, que não sei o quê, que já estava certo, não tem multa porque vocês não colocaram. Isso. Ou não Esse é estou o certo, problema. Veloso? Lógico. Já aconteceu a mesma coisa com o Osório. Ficou essa enrolação, vai ser convidado, não vai para o México, não vai, foi. E agora o Bausa também, vem se arrastando e o São Paulo Falam jogou que é mal ele, contra tem o mais 2 Grêmio. nomes, Ramon Dias, quem que é o outro? Fala aqui no meu Bielsa. vídeo. Não, Bielsa? O Não, Bielsa já falou não. Não. já. Não, São Paulo. tá aquele... É outro- Jorge São Paulo. Não quer. não, Também não quer? são 3 nomes. Fala aí, Cascão. Que é o Bausa, que é o número 1, que é o Ramon Dias, Era o treinador que era do River, eu acho. Angel Russo. É isso aí. isso? É isso aí. Esses são os 3 nomes da AFA. Que deve ser os 3 que ganham pouquito. Porque Bielsa, Carlos Bianchi, Jorge Sampaoli, os caras lá em cima, velho. Então, vamos trazer. E aí o Bausa viaja, né? E aí não tá nem aí pro São Paulo. 17 derrotas. Aí é brincadeira, cara. Os caras ficam dando moral pra esses caras aqui. Aí vai um brasileiro jogar lá na Argentina, eu não pego nem na bola, os caras não convidam nem pra comer. E vou te falar, se o Pintado assumir, ele tem aproveitamento melhor que o Bausa. Verdade Concordo. Melhor que o Concordo Bausa. mesmo. O Pintado conhece o elenco, já está no São Paulo há um bom tempo, tem a facilidade, já trabalhei com ele, fui auxiliar do Pintado, já sabe levar o elenco e não garanto que ele não vai ter 43% de aproveitamento. Tem uma história no São Paulo também, o Pintado, com um cara que sente a cor do clube, o cara veste a camisa, né? Você acha que
Eu não sei se vai ser ele, mas seria, sim, uma falta de respeito com o torcedor de São Paulo, sendo que ele viajou para lá, e aí ele fica na espera, né, Edmundo? Qual o comprometimento que ele tem com o time do São Paulo e com os jogadores e no treinamento? Falta de transparência com o torcedor São Paulino. Porque é público notório que ele estava focado na Libertadores. Acabou a Libertadores, o comprometimento dele é praticamente zero. Tanto que às vésperas de um jogo que o São Paulo perdeu, porque se ganha, ainda fica era quieto. amenizado. Mas que perdeu e perdeu feio pro Grêmio lá na Arena Grêmio, que se chama, né? Lá na Arena do Grêmio. E ele vai à Argentina para negociar ou para conversar, não sei o quê, com a seleção argentina. E pior de tudo, ele volta e não esclarece, olha, tá palavrado, sou uma opção, estou aguardando um convite. Não, tá aqui trabalhando e a qualquer momento pode pegar a diretoria do São Paulo desprevenida e ir embora para assumir a seleção argentina. Então, e mais, o que você está falando, ele só dá entrevista para a imprensa argentina, porque ele não fala com ninguém. Não dá entrevista para... Você vai e fala... Né? Então vai embora, vaza, vai embora do São Paulo. O São Paulo é maior que o Pedro Rocha. O São Paulo é maior que o Raí, maior que o Careca, que o Roberto Dias, que o Leônidas da Silva. O São Paulo é maior que o Serginho Chulapa. O São Paulo é maior que o Dario Pereira. O São Paulo não pode ficar refém de um treinador que tem 45% e só dá entrevista para os caras. Não, tá complicado ficar aqui, hein? Se não contratar, eu vou embora, hein? Aqui não sei o quê, hein? Olha, seria uma honra ser treinador da seleção argentina. Uma honra ser treinador de São Paulo, meu irmão, que foi buscar você lá para você ser campeão da Libertadores e você fracassou naquilo que você prometeu. Ou é mentira o que eu tô falando? Parabéns, craque Neto, ele fracassou total. Eu faria o seguinte, limpa a área, porque o São Paulo já não se deu bem com o Osório, meu nome é Osório, aí vem Edgardo Balsa, um cantante também. Nada contra estrangeiro, mas também é muita moral para esses caras, velho. Ele não acrescentou nada. Agora ele trouxe o Buffarini, exigiu, mas segundo comentários da diretoria, o São Paulo já queria o Buffarini antes dele. Aí veio Chaves, para ser a sensação do São Paulo. O São Paulo tem um monte de gringo. Mas uns gringos também que lá não é aquela coisa toda, entendeu? Mas é mezzo. Aí São Paulo tem Lugano, São Paulo tem Chaves, o que mais? Tem o Centurião que vai para lá, tem Cueva. Só que São Paulo tem 5. Lugano. Então, eu sei que são 5. Mas desses 5 aí, somado a quase 1,5 bom, entendeu? Nem todos que estão aí... Você não acredita no São Paulo, então? Olha... Com a saída do Balsa, você não acredita no São Paulo? Não, mas Balsa também não vai acrescentar nada. Balsa sem balsa, ou com um barco, ou com um navio, tudo igual. Balsa, navio, barco. O Balsa, ele apenas fez um papel bom, aquele teatro, né? Nós outros agora estamos focados, vamos fazer uma campanha. Aí a torcida descobriu em Maicon a sensação do São Paulo. Parecia até que o zagueiro Maicon ia resolver tudo. E Libertadores não é bem assim. São Paulo tem condições de arrumar um bom técnico, tem bons jogadores. É que o time não está andando. O Corinthians está ruim, né, para você? Não estou falando que vamos pro recadinho. Dá para melhorar. Não, pro São Paulo tem bons jogadores, o Corinthians não tem ninguém, o Palmeiras não tem ninguém, o São Paulo tem para você. Vai pro recadinho da Precisa, não fala mais nada, não. A entrar em campo da Olimpíada. A bola começa a rolar na próxima quarta-feira, 2 dias antes da cerimônia de abertura. A Band transmite a estreia da seleção feminina no dia 3 de agosto com o Theo José. Às 4 da tarde a bola rola, Brasil e China no Engenhão. Às 10 da noite você verá o duelo entre França e Colômbia no Mineirão. No dia seguinte, e é a vez das seleções masculinas, Neymar e companhia entrarem em campo para estrear com a África do Sul às 4 da tarde. Em Brasília, garotinho, às 10 da noite, a Nigéria encara o Japão na Arena da Amazônia. Tá aí as informações do futebol para vocês todos acompanharem aqui, ó. Mostra aqui. Isso. Mostra aqui. Aqui, ó. Rio 2016. Esse é meu, eu não vou devolver para a Band não, hein? É o seguinte, o que você achou da convocação do Everton? Olha, Neto, na minha opinião, tem goleiros melhores na frente dele, né? O Cássio foi chamado para a seleção principal, seria, na minha opinião, com a contusão do Fernando Praz, a primeira opção. Vive novamente uma grande fase.
ele vem em boa campanha no Atlético, mas como eu disse, tem 28 anos, mas tem outros goleiros que estariam à frente dele aí para representar o Brasil nesse momento. Eu acho ele um goleiro de qualidade. No Botafogo, ele arrebentou no Botafogo. No Atlético Paranaense já fez mais de 250 jogos. Também convocaria o Cássio se eu fosse treinador da seleção. Mas é um goleiro que vem arrebentando no Atlético Paranaense. Para você, Jamel? Eu concordo com o Veloso, o especialista aqui da gente. Eu acho que tem goleiros que estão na frente dele, mas também tem que ver o relacionamento do Micali com ele. Parece que eles trabalharam junto no Atlético Paranaense, conhece o jogador. E você vê que a convocação ali é mais uma convocação para ter um goleiro experiente, de confiança de grupo, dele, de confiança, né? Do que na parte técnica mesmo. Mas eu acho que o Vanderlei do Santos está na frente, o próprio Fábio, que é um cara experiente também, está na frente. E o Cássio do Corinthians. O Fábio é japonês, ele não vai para a seleção porque ele é japonês. É verdade. É, porque se tem uma pessoa mais injustiçada nesse país em relação à seleção brasileira, é o Fábio, que tem mais de 500 jogos, 700? 600. 600? 600 e poucos jogos. E eu acho que passou 700, pelo menos no último jogo que o Cruzeiro perdeu, eu acho que ele estava com a camisa 700. E aí o Cruzeiro perdeu, acho que foi pro Sport lá ainda no Mineirão, de 2-0. E foi 700 jogos, se eu não estiver errado. É, acho que você tem razão. É? Eu tô lembrando 700 também. Jogos com a camisa, perdeu pro Sport. Foi 2-1 o jogo e ainda 700 jogos. É isso mesmo. Com a camisa do Cruzeiro. Ele nunca foi convocado. Mas ele é japonês, está tudo certo. O que você vê do Everton, que é um goleiro que jogou muito na Portuguesa, veio do Corinthians, era do Corinthians, né, não serviu no Corinthians, como o Danilo era do Corinthians, né, que está no Internacional. Né? Parabéns ao Corinthians, a divisão de base do Corinthians. O que você pensa do Everton? Foi bem convocado ou você acha que deveria ser outro, Edmundo? Bom, os motivos a gente desconhece. Talvez o fato de trabalhar, já ter trabalhado com ele tenha influenciado. Uma outra coisa que disseram muito, né, na noite de ontem e hoje de manhã, é que ele sabe jogar bem com os pés. E que o Micali quer um goleiro experiente que saiba jogar com os pés também. Os 3 goleiros quais são agora? São só 2. São só 2. Então são só 2. O São goleiro 18 do Atlético Mineiro. O Wilson e o Jean. O Jean não foi chamado. Está no pré-lista, tá? Seria uma opção. São só 2 convocados, porque são 18 apenas. O Wilson, que é do Atlético Mineiro, então ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular. E o fato também de ser bom pegador de pênalti. Isso chamou bastante atenção. Eu gosto de dizer que a gente não valoriza o trabalho do Atlético Paranaense, que é um grande clube, um time de primeira linha, com uma estrutura grande, está bem no campeonato. Se o Everton fosse goleiro, sei lá, do São Paulo, por exemplo, todo mundo ia dizer que era merecido. Acho que o Vanderlei merecia mais uma chance do que ele, porque está fazendo, do Santos. Não, tem os goleiros de time grande aparecem mais, tem mais destaque, claro. Não é? Claro. Mas eu concordei porque ele dentro dos jogos que eu acompanhei... Ele está jogando muito. E a gente tem esse problema, Neto, a gente acaba acompanhando mais Corinthians, mais Flamengo, mais Vasco, mais Palmeiras, os times de mais expressão que a televisão mostra mais. Lógico. Mas esquece de acompanhar de perto. E a performance dele tem sido muito boa. Eu já conheço o Everton porque ele veio muitas vezes aqui no programa quando ele jogava na Portuguesa. E ele subiu com a Portuguesa. Além de ser um cara incrível, maravilhoso, dedicado, ótimo goleiro, 250 jogos, louco, totalmente louco. E ele vai ser o jogador para substituir uma experiência do Fernando Praz, que não é o Wilson. Porque se coloca o Wilson para ser o goleiro titular, não ia dar certo. Então trouxe o Everton, que é um baita goleiro, e tenho certeza que vai dar conta do recado. O que você pensa de ser o Benedito Maravilha? Ele é bom goleiro, Neto. Pelo menos os jogos que eu vi, ele, pegou bem. Nada melhor do que eu vi a gente, o Veloso, que disse, tem outros à frente, que jogou e sabe muito mais. Agora, os jogos que eu vi dele, ele foi bem, viu? Ele pega bem, é um bom goleiro. Tem o Cássio, tudo bem. Eu acho que o Cássio tem até mais experiência, mas também são mais ou menos a mesma idade, né? Agora, o Everton está numa fase boa. Tem um perfil dele aí para aqueles que não conhecem o Everton, né, que é um goleiro que veio do Corinthians, diga-se de passagem, como o Danilo e muitos outros vieram do Corinthians e se perde nesse meio, né? Igual maionese, né? Eu não sei por que isso, cara. E os caras conseguem se livrar ainda, hein? Vamos lá, coloca aí o perfil dele, por favor.
o Everton Pereira da Silva, ou apenas o Everton. Nascido em Rio Branco, o goleiro de 28 anos começou sua carreira no Juventus do Acre. Após se destacar pelo time local, ele chegou à base do Corinthians em 2006. 2 anos depois, foi promovido à equipe profissional, comandado na época por Mano Menezes. O goleiro não atuou em nenhuma partida da campanha vitoriosa da Série B em 2008. Sem oportunidades, o Everton rodou por alguns clubes do país. Teve passagens discretas por Remo, Oeste, América do Rio Grande do Norte e Botafogo de São Paulo, até chegar à Portuguesa em 2010. Na Lusa, atuou em 105 jogos e teve participação de destaque no título da Série B em 2011, chamando a atenção de grandes clubes brasileiros. Em 2012, se transferiu para o Atlético Paranaense, seu atual clube. Rapidamente tornou-se titular absoluto e capitão da equipe. Até aqui, são 222 jogos na meta rubro-negra e o status de ídolo da torcida. O Everton, porém, ganhou destaque nacional neste fim de semana, ao ser convocado para a seleção olímpica no lugar de Fernando Praz, cortado devido a uma lesão no cotovelo. E hoje a oportunidade veio e eu estou muito feliz e que dê tudo certo e que a gente possa aí fazer uma grande Olimpíada. Agora, exatamente 10 anos após iniciar a carreira, o Everton vai encarar o maior desafio: conquistar a inédita medalha de ouro. É o seguinte, deu para perceber que ele não é um ganhador de títulos, ponto. Mas que é um goleiro de muita agilidade. Ele é rápido. Ele é rápido, Veloso. Você que é especialista, ele é um baita goleiro. Ele é rápido, ele é bom goleiro. Não estou questionando a condição técnica dele, não. Só que ele não estava na pré-lista dos 35 jogadores. Quem estava era o goleiro Jean, era o Alisson, que estavam nessa pré-lista para serem chamados. Só que o Alisson não foi liberado. Então não poderia ser convocado. E aí o Brasil queria um goleiro experiente, acima dos 23. E se você vai escolher um goleiro fora da lista... Coloca o Cássio, pô. Aí você tem muita opção. O que o Cássio tá fazendo é brincadeira, cara. Aí você tem muita opção e não seria essa a minha opção se fosse escolher. Também não. Mas, enfim, o Brasil tem um bom goleiro. Não seria a minha opção, até porque quando eu escutei que ele foi o convocado, eu nem acreditei muito, aí eu fui me informar, né? Eu conheço o Everton há muito tempo, né? Ele é muito bom goleiro, mas quem merecia uma chance era o Cássio. Então prova, pelo menos no meu entendimento, e aí eu vou raciocinar um pouquinho, que é muito difícil, que o Cássio está fora da Copa do Mundo. Que o Tite não vai levar o Cássio para eliminatórias, não. Não teve o dedo dele, né? Não tá, meu irmão, é difícil, hein? O que você pensa, Jamel, em relação a ter um goleiro experiente como o Everton? E aí que vem a informação sua por conhecer muito, como dirigente e agora como treinador do Mauaense, né? Quando é o jogo que vai ser? Sábado às 3 horas lá em Mauá. Então, o pessoal de Mauá, o pessoal aí que é da região, por favor, compareça ao estádio para ajudar o Mauá, o Mauaense, melhor dizendo, a voltar para a Série A3, ir para a Série A3, certo? Para a Série A3. Para a Série A3, o que seria muito importante até para a sua carreira como treinador, que você já veio aqui várias vezes dizendo que queria seguir essa profissão e espero que você tenha muito sucesso. Me fala em relação a essa experiência e o conhecimento do treinador com ele, porque já trabalhou com ele, certo? Eu acho que isso é fundamental, né? E claro que aqui cada um tem uma opinião, eu acho que eu também não levaria ele por uma questão de gosto, cada um tem um, mas eu acho que está bem. O Edmundo foi bem no que ele falou, porque ele é um goleiro que pega muito pênalti. E bobear aí quartas de final, semifinal, jogos equilibrados, pode ir para disputa em pênalti. Então tem um goleiro que pega pênalti, já é uma vantagem também para, né, se chegar no empate, tem essa coisa. Mas acho que fundamentalmente foi a relação de confiança do treinador. Porque se for pênalti, bota o Cássio. Porque não tem goleiro que pegue menor pênalti que o Cássio. Mas o Everton merece a convocação. Ô Fernando Fernandes, na sexta-feira a gente disse aqui que algum problema tinha com o Fernando Praz. E que a seleção brasileira, que estava tudo certo e que ele ia jogar. Por que não jogou? O que aconteceu? O que você sabe aí? E você que já está em Brasília, já para o jogo do dia 4, Brasil e África do Sul.
Fala, Neto, grande abraço para você, pessoal aí de estúdio, galera de casa. Pois é, o que aconteceu é que no aquecimento antes do jogo contra o Japão, o Fernando Braz fez um movimento no que ele esticou o braço, segundo informações, ele deu um tranco, ele já tinha uma fratura, vários pinos, ele já operou esse cotovelo direito, ele sentiu o negócio, começou a inchar e ali já ficou constatado que a Olimpíada havia terminado por Fernando Braz. Eu estava ouvindo atentamente aí as observações a respeito dos critérios pela convocação do Everton e é uma coisa clara, como disse o Edmundo, ele foi convocado porque ele está num bom momento defendendo com as mãos, porque ele é bom pegador de pênaltis, o Jameli disse isso, é importante num mata-mata, na hora de resolver nas penalidades, isso pode acontecer na Olimpíada, ele é um cara que pode trazer essa segurança e ele tem uma vantagem em relação ao Cássio. Ele joga melhor com os pés do que o Cássio. E por isso ele acabou sendo escolhido pelo Micali, pelo desenvolvimento, pela maneira de jogar da seleção brasileira, trabalhando com o goleiro como a sobra, um cara que sai jogando, uma válvula de escape no momento que a seleção é apertada. Por isso o Everton ganhou a disputa com o Cássio, se o Cássio estivesse na lista. Mas a escolha do Everton se deveu a esses 3 fatores. Bom pegador de pênalti, está vivendo um bom momento debaixo da trave e sabe jogar com os pés. A seleção brasileira vai fazer o seu primeiro treinamento dos 3 que realiza aqui em Brasília, Neto, pode dizer. Não, é assim, se o cara é bom para sair com os pés, então o Marcos não ia ser campeão do mundo. Porque o Marcos não sabe sair jogando com a bola, com o pé, né? Isso pode ser uma coisa importante, mas você tem que convocar o goleiro porque ele é bom. E o Everton é bom goleiro, o Everton. O Everton, diga-se de passagem. Mas o Cássio hoje é muito melhor que o Everton, até pelos títulos e tudo mais. Mas foi uma convocação do Rogério Micali porque conhece ele. Agora, falar e dar entrevista porque ele sai melhor com os pés, isso eu não engulo, cara, me desculpa. Pois é, mas são as informações aqui, né? São as justificativas até pela convocação. Pelo que a gente viu nas 2 semanas aqui de treinamento, os goleiros nessa seleção olímpica não se limitam a ficar debaixo da trave. Eles têm que jogar muito com a rapaziada, participar intensamente do jogo e ser aí um jogador de linha também, Neto. É o critério da seleção brasileira, 3 treinos por aqui. Lembrar que o Brasil, na Copa do Mundo, trabalhou aqui no estádio em Brasília, quando estava o comando do Filipão e do Parreira, no comando da seleção brasileira. E aqui é o Centro de Formação dos Bombeiros de Brasília, um amplo complexo. Vamos ver se dá tudo certo dessa vez, a gente tem melhor sorte. Quinta-feira a estreia contra a África do Sul, Neto. Obrigado, Fernandinho, é verdade, vamos colocar o Everton de meia esquerda para jogar. Vamos pro break. Um abraço pro Doido, um abraço pro Claudinho, que estão tudo no IBC, no Rio de Janeiro, assistindo os donos da bola. Fica com Deus e a esposa de vocês está tudo tranquilo aqui em São Paulo, viu? Pode ficar tranquilo. Latino, Robson, Dama, todo mundo tá tratando bem. Dig, Thiago, tá tudo certo aqui, Claudinho e o Doido aí, tá bom? E aí, Wilson, tá tudo certo? É o seguinte, o Guarani é líder da Série C, no geral, e ganhou o último jogo contra Tombense, quase 10 mil pessoas no Brinco de Ouro. Quase 10 mil pessoas no Brinco de Ouro, lotado o estádio, né, pro Guarani e Tombense. Olha, o Guarani chegou, hein? O Guarani que sempre foi um clube revelador, né, Veloso? É, só botar a casa em ordem, né? Só colocar a casa em ordem, o Orley tá fazendo isso, a divisão de base tá fazendo isso, né? 2-0, deixa os 2 gols lá, o Guarani que vai voltar para a Série B, né, e depois ter tranquilidade para ter uma administração melhor e voltar de novo à Série A para nunca mais sair. Veloso, obrigado aí da sua participação, Grande sempre abraço. competente. Ontem, hashtag depois do jogo, estava assistindo você no Band Esporte. Tava lá Jameli, Mauaense direto. O Edmundo, Vasco bem pra caramba. Muito bem. Aí com o Nenê, maravilha. Quem daqui presta? Eu, Edmundo, Jameli, nós 4. Vocês, 4 feras. Obrigado, mano. Termina o programa, só de então. leve, só para participar. É? E amanhã de novo aqui, à 1 da tarde, os donos da bola, com o comando dele, o nosso craque Neto.